E aí, galerinha, bem-vindo ao canal do Infortel Gamer Daniel. Como é que vocês estão, galerinha? Tudo na boa aí? Tudo na paz? Vamos ver aqui. Ligou a live. Vamos ver se o pessoal da nossa gente daqui que lá vai estar funcionando. Vamos verificar aqui se está tudo certinho nessa live. Vamos me multar aqui, multar ali também. Já tá mutado já? Já tá mutado. Vamos dar um F5 aqui, ver se tá tudo certo em todos os locais. Aqui tá bonitinho. Vamos fechar aqui, botar a resolução menor, porque não tem internet sobrando assim não pra botar 5 live em Full HD. Aí eu pedi pra sair correndo. Vamos lá, baixar a qualidade aqui, pronto, aqui que tá ok. A música tá tocando, as lojas estão correndo. Vou botar aqui as lojas, né, que eu sempre esqueço de botar as lojas aqui. Cabum, Terabyte Pichal, sempre esqueço de colocar essa bexiga dessas lojas. Cadê? Ai. E aqui, beleza, tudo certinho. Vamos ver aqui o chat com vocês. Cadê? Brave e o Google. Galerinha, hoje é sábado mesmo? Hoje é daí. Hoje é sábado. Alguma notícia aí da série 5000, super. Memória. Teve algumas coisinhas aí de hardware do mercado aí, gerações novas aí que estão sendo anunciadas de Intel, AMD, paradas de IA que tá acontecendo no mercado também, algumas coisas de IA que estão acontecendo. Tem alguns assuntos pra gente comentar, responder as dúvidas de vocês e algumas coisinhas que eu criei nesse meio de semana aí. Semana passada a gente fez o site, que agora tem umas coisinhas novas também que a gente aprendeu aí nesse meio de semana aí, né? Eu comprei um IA chamado a Cloud, né, para testar, brincar um pouquinho. Então agora eu posso dizer que eu testei todas as IAs, né, principais, o Gemini, o Grok, o GPT e o Cloud também, né? Eu não testei aquelas outras IAs, tipo, para fazer pergunta, eu posso usar a versão free das IAs e também posso usar a local, né? Mas em questões de criar um programa, até agora melhor para mim tá sendo o GPT e depois o Cloud, né? Que teve atualização ontem com um tal de Opus 5, que tá muito bom esse Opus. Eu consegui fazer bastante coisa com esse Opus aí. Depois eu vou mostrar para vocês as coisas que eu consegui fazer. Vamos ver aqui as notícias, né? Como é que tá? Que vocês, o pessoal tá chegando na live ainda. Hoje acabou a Copa, né? O pessoal tá tudo por aí, né? Fomos alguma notícia da AMD. É, a AMD teve aí um avanço aí nos seus computadores de IA. A Nvidia lançou aquele quadradinho pequenininho de IA. E aí, Guilherme P, como é que você tá? Boa noite aí, cara. Tudo bem? E aí a AMD agora tá lançando vários chips aí de IA pra tentar competir no mercado aí, que tá todo mundo querendo ganhar dinheiro, né? Todo mundo tá tentando entrar nessa pirula da IA aí pra ganhar um dinheirinho e entrar de cabeça no mercado. Tá até baixinho aqui o áudio. Olha o Gabuíto chegou ali. Eita, merda, quase fiquei surdo agora. Obrigado aí pelas gambiarra enviada. Gambiarra enviada, obrigado aí pela gambiarra enviada. Deixa eu voltar a música aqui, né? Que a música tá quase acabando. Eu tava ouvindo a música antes da live começar, então a live tá quase no fim aqui. Deixa eu botar a música um pouquinho mais, aumentar um pouquinho mais. Pronto, obrigado aí pela gambiarra, Gabuito. A gente tá fazendo algumas coisinhas aqui essa semana, foi bem produtiva, né? Eu sequei o pobre do GPT, eu sequei a pobre da Cláudia, tanto que em 3 dias eu usei praticamente a IA pra semana inteira, né? A IA vai acabar em 31 de junho e eu já acabei, de julho, eu já acabei quase com a IA já. Tem umas notícias de sempre, né? Como a gente comentou na live passada, essa live aqui vai durar umas 2 horas, que eu vou buscar minha esposa 8. 8 não, né? 10. E notícia tá tendo bem pouca, cara. É mais a gente comentar mesmo, conversar com vocês, mas de notícia a gente tá com bem pouca coisa. A AMD, coisa IA, PC pra IA. Tem lançamento do 7700 que a gente vai comentar, que na passada a gente não comentou sobre o desempenho deles. Também tivemos aí as novas gerações que já estão anunciando, não tem notícia, os caras estão anunciando geração nova da AMD. Gera com mais 3DV Cache, com mais clock, com, com mais potência. Estão até cogitando que a AMD não, a próxima geração seja a última da M5. Estão cogitando que a AMD na quarta geração aí, a série 11.000, 12.000, faça já para
para uma nova placa-mãe por causa da memória. Estão cogitando ter uma memória DDR6 aí para a série 12.000 da AMD. Então, possivelmente a próxima geração vai ser a última do kit AM5, né? Então teve esse vazamento aí de rumor aí que está sendo espalhado também. Tivemos aí a Gigabyte, a Gigabyte falando aí que vai colocar mais memória cache empilhada aí para a Gigabyte não, né? Desculpa, não é Gigabyte. Tô falando que vai ter mais de 1 GB de memória empilhada no CPU, só que isso aí é invenção, né? Não existe isso aí é rumor. Vai ter mais memória cache. E aí o Gabuito mandou, mas tamo junto, obrigado aí, cara. Também estamos falando aqui que a parte de processadores a gente vai ter aumento aí também da parte de telefones tablet e telefone celular também. A gente já tá comentando já faz um tempo isso aí, né? Por isso que eu comprei vários celulares de 12 GB de memória. Justamente por esse motivo. Tá feinho, mas tá essa capinha aqui foi 10 pila, né? Capinha de 10 pila é fogo, né, cara? Capinha de 10 pila é só pra deixar o celular feio. Eu não arranquei. O celular tá tão coisado que eu não arranquei nem o selo de trás dele. O celular tá no selo ainda. Tem até que tirar a capinha pra limpar ele, ó. Faz um tempinho que não limpa ele, tem que limpar ele aqui dentro. Então, se você tem planos de comprar um celular, compre. Porque vai aumentar o preço, tá? Vai aumentar o preço de telefone também. Vai ter um chip novo aí da AMD, o 9800HX3D, que é um Ryzen novo aí que foi lançado para laptops, né? Vai ser um chip aí X3D para laptop, vai ser bem interessante, que vai ser o primeiro chip 3D V-Cache aí que vai ter para o mercado aí da AMD, isso é bem legal. Isso aí foi uma das notícias boas que teve essa semana. E aí tem uns chips de IA que ninguém vai comprar, porque vocês já viram aí que teve lançamento de chip de IA portátil aí. O portátil custando praticamente $5.000. $5.000? Acho que era $4.000. Então, tipo, memória cara, chip de IA super parrudo e muito CUDA, né? Então, infelizmente, esses chips de IA eu falei pra vocês que é só pra fazer vocês querer comprar, vocês querer ver notícia, mas o chip é muito caro, né? O chip em si não é caro, né? Que o processador é barato. O problema é que ele tem muito processador muito processador para placa de vídeo, né? Para APU do processador. Então vai ficar muito caro também por conta disso, né? E tem placa de NPU também na bexiga do processador. Então fica bem caro. Lá no trabalho eu tô mexendo com um processador com NPU. Não achei muita coisa diferente de usar uma GPU para trabalhar, né? Mas ainda mais que tem que usar memória RAM, né? Eu não achei muito interessante o NPU ainda. Não sei para que serviria aquele NPU do Core Ultra, né? Mas vamos ver se quando tiver um meu mesmo que eu possa mexer à vontade, a gente vai saber se serve para alguma coisa, né? Não tô com orçamento para um celular novo e nem estou, mas estou precisando. No caso aqui eu tô com o meu Pocophone X7 Pro, minha mulher tá com o X7 Pro também, eu tô com o M7 Pro. Eu tenho uns reservas que eu peguei de R$ 200 na China, um Redmi 7, um Redmi 6X, que tem 4 de memória, outro tem 6. A única coisa que ele não serve para aplicativo de banco, né? Porque, como você sabe, celular da China, eles têm que fazer root, né? Para botar a versão global. Então, o banco não aceita eu usar o aplicativo do banco por quebra de segurança. Mas para o resto dos aplicativos eu consigo usar tudo, menos para o banco. E aí eu uso eles para tipo sair para algum lugar, fazer ligação, usar o WhatsApp. Então, são celulares reserva. E tem o Pocophone F1, que é o meu celular, meu celular da Xiaomi bom, que tá até hoje aqui em casa funcionando já faz mais de 8 anos, né? O meu Mi 9 quebrou, mas o Pocophone com a tela IPS, ele tá vivo até hoje, né? O AMOLED morreu sozinho, depois de praticamente 8 anos o AMOLED simplesmente morreu. Morreu mesmo. Queimou a tela e apagou. O celular tá funcionando perfeito. Só foi a tela que morreu. Mas é muito caro para trocar a tela, né? Esse que é o problema. Bem triste. Essas NPU é para rodar aquelas IA escondidas do Chrome localmente para economizar o servidor do Google, exatamente. Exatamente isso, Gabuito. Exatamente isso. 4 GB de memória para IA do Google, né? Eu desativei, o Google foi lá, atualizou e ativou de novo essa merda, cara. O Google é muito safado. O Google é muito safado com essa bexiga. Aí tivemos também aqui em resumo a Nvidia, né, que vai estar com drive aí do Windows ARM para os processadores dele, só que teve alguns apressadinhos aí que já fizeram a atualização de driver da Nvidia para poder usar ARM com uma 2080 e com a 4060. Então já teve gente que pegou e já mexeu no driver da Nvidia para ARM e já está usando notebooks ou outras ferramentas ARM aí com
é o driver da NVIDIA para os processadores, para aqueles chips do DGX Spark lá, que tem o processador da MediaTek e a APU da NVIDIA de 5.000 e poucos CUDAs e 6.144 CUDAs. Então, tipo, eles já estão fazendo driver já para outras GPUs para o sistema ARM. Isso aí é bem interessante. O pessoal que provavelmente usa aí alguma coisa de ARM vai poder utilizar placas normais aí, usando de base o driver para IA, né? Isso aí vai ser bem legal. Aí da parte também teve a arquitetura Rubin Vera, né? Super chip da Nvidia, né? Para 1.5 TB de memória. É mais focado para IA isso aqui, é mais para servidor de IA. Então meio que não muito relevante. IA de modelos abertos agora está sendo bastante utilizada aí. Eu mesmo estou usando bastante modelos de IA. Principalmente teve agora, até peguei um grátis aí no site aí. Hoje o pessoal do Discord mostrou como pegar umas API gratuitas aí. Peguei uma API da Nvidia de 500 bilhões de parâmetros. Estou utilizando de API, tá bem interessante. Se o DDR5 já está caro, imagina o DDR6, né? Mas o DDR6 tem uma segunda coisa, né? Que vai ter que fazer o wafer do DDR6, vai ter que fazer quantidade, e você sabe, né? Que sempre o primeiro lote ele é defeituoso, né? Os primeiros lotes de memória sempre tem um probleminha, né? Tipo, da Nvidia lançou a série 3000, deu BO lá no chip lá do chip da 3000. A Nvidia lançou a 4000, deu BO nas primeiras memórias da 4000. A Nvidia lançou a 5000, deu BO. Todas as primeiras gerações de coisa deu algum probleminha nos primeiros lotes, né? Depois é corrigido, né? Mas como é que você vai corrigir se não tiver estoque para você trocar, né? Enfim. Então, o pessoal aí tá usando bastante modelo aberto de IA, tanto seja online API, como seja local, como eu estou utilizando aqui. Ai, ai, e a NVIDIA, ela te dá IA gratuita, mas tudo que você faz na IA, a NVIDIA é dono. Tipo, se você usar foto privativa, tudo que você fizer naquela IA gratuita, ela vai pro servidor da NVIDIA, né? Então a NVIDIA tá usando as pessoas pobres para poder fazer, otimizar o banco de dados deles lá. Não só a NVIDIA, como o Google também, várias outras empresas aí estão utilizando isso para fazer a pegar os dados, né? Que eles não querem saber de te ajudar, eles querem os dados que você vai disponibilizar para eles com as pesquisas de vocês, os programas que você vai dar para eles, os dados que você, as ideias que você tem, tudo isso que eles estão preocupados. Então, eles não são bonzinhos, eles só querem seus dados, mano. Ninguém é bonzinho nessa merda. 16 gigas compra uma casa. O Guilherme mandou ali. Aí, deixa eu ver como é que tá o chat da Kik, né? Que tem gente lá. E aí, oi em GBF64 chegou, e aí, como é que tá? E aí, Deurico, como é que tá, cara? Boa noite. Desculpa a demora aí, atrasado 3 minutos aí. Boa noite aí, cara. Como é que você tá? Também tivemos a Intel, que vai ter Intel 4 aí, o Core Ultra 4 talvez, mas é mais para trabalho, né? Um processador para trabalho. A Intel, ninguém pode reclamar da Intel, que pelo menos a Intel, ela tem memória de 5.000 de 6.000 e 7.200 de estoque, né? E agora vai para 8.000. Então a Intel, em termos de memória, ela tá bem forte, tá? Ela tá bem forte, tá? E teve até promoção essa semana, eu tava vendo aí no mercado da Kabum. Tinha Core Ultra 245KF por 899, em promoção por 699. Um processador de 14 núcleos, por 699 em promoção e 899 em preço cheio. Tá muito barato, tá? Tá mais barato que o 9600X, cara. A Intel não tá vendendo essas biroscas de Core Ultra, tá baixando o preço de tudo. Placa-mãe também tá baixando o preço pra caramba. Eu vi placa-mãe agora que foi comprada aí por 2.400, 2.900 pila. Agora tá 1.899. Uma Asus X870 lá por 1.899. Em promoção por 1.700. Então, tipo, por conta da memória tá cara e a GPU tá escassa, as outras coisas estão abaixando o preço absurdamente. Agora é hora de comprar monitor, agora é hora de comprar periférico, é hora de comprar CPU enquanto eles não estão sendo usados para IA, porque estão fazendo IA para CPU também. Então tá bem interessante aí comprar essas coisas se você tem PC, né? Tá bem mais barato, porque ninguém tá comprando PC e tá ficando em estoque aí, e aqui tá barato porque aqui tem estoque, né? Aqui só está barato porque aqui tem estoque. Quando acabar esse estoque, esqueça esses preços que estão aí. Esqueça esses preços aí. Quando algo é grátis, o produto é você. Exatamente. Eu nunca esqueço da pandemia quando a Nvidia botou aquele projeto lá de doe seu hardware para ajudar a criar uma vacina. Aí várias pessoas
ligaram os computadores, deixaram ligados com o programinha da Nvidia lá para ajudar a fazer a vacina. E magicamente depois da pandemia, a Nvidia apareceu com uma revolução do mercado aí de IA. Várias coisas aí, mas aí é só suposição, né? Como diz outro, só um supositório. Mas é estranho, né? Que coincidentemente depois a IA, tipo, pulou o modelo da série 3000, pulou absurdamente para a série 4000. Foi meio muito louco esse pulo aí, da 3000 para 4000. Da 4000 para 5000 eu não senti tanta coisa não. Só aumentou IA e velocidade de memória, mas tipo, da 4000 para 5000 eu não senti diferença. Eu senti mais a diferença da série 3000 para 4000 do que da 4000 para 5000. A diferença foi brutal na parte da IA. Menos processamento de CUDA e mais processamento para IA e mais cálculos, tensores, etc. Então, a série 4000 para mim que foi o pulo da Nvidia, não a 5000. 5000 foi bem pouquinho a diferença, só a 5090 praticamente que mudou a, praticamente da série 4000. Então é bem estranho isso. Também teve um problema aí do pessoal da pessoal da Intel que melhorou a receita deles, mas irrelevante isso aqui para mim. Teve melhoria no drive da Intel Arc, aí se vocês gostam eu não gosto eu não gosto de placa de vídeo da Intel, mas se você curte ou se você tem, teve melhorias aí nos drives da Intel para mini PC e para Intel Arc B390, né, que é uma iGPU, provavelmente é para notebook. Teve várias alterações de drive para Linux e para o Windows aí que melhoraram aí a compatibilidade com programas e também com jogos, né? Mas é um gráfico integrado que não é pra gente. As 6000 vão ser focadas 100% em IA. Acho que não vão aumentar. Não precisa, Gabuito. Não tem mais o que aumentar. Como o Gabuito comentou ali, que as 6000 vão ser 100% focadas em IA. É isso mesmo, porque, tipo, a série. O que que mudou? Vamos dizer assim, ó. A 4090, ela tem um desempenho praticamente na 5080. Só que quando você liga o DLSS, o FrameGen, a 5080 dá um pau na 4090, que tem, tipo, tecnicamente 14 mil. Quantos CUDAs a mais? 14 mil CUDAs a mais que ela, que é muito superior, muito mais. 4 GB a mais de memória, 16? 4, 20, 8 GB a mais de memória. E aí, quando você liga a IA, a 4090 perde. Então, o que vai ser a série 6000? A série 6000 vai ser praticamente um refinamento aí desse CUDA novo que a Nvidia lançou, que o 12.8 aí, esse CUDA novo que a Nvidia lançou. Vai ter mais tops de A, o espaço que era para colocar o CUDA vai virar espaço para tops de A, mais tensor cores, mais velocidade de transferência de largura de banda, que é o que importa para IA. A largura de banda para fazer a transferência de dados também. E vai ser isso praticamente, vai aumentar, tipo, vai ter 6000 tops na 6090, vai ter o dobro de tops que a série 5090. E talvez ela não tenha nem 20 e poucos mil CUDA, ela tenha tipo 17 mil CUDAs e faça a mesma merda e consiga superar de tão bem otimizado que vai ficar. Então, a AMD, por exemplo, está lançando agora vazou, né, nos textos da AMD lá, 8x, 8x de velocidade de multiframe gen. É tecnicamente isso, eles estão melhorando o FSR, eles estão melhorando o DLSS para tampar o buraco quando ligar o FrameGen em 6x, para tampar o buraco quando lançar o FrameGen, o FSR multigeração de quadros X8. Porque se você pega o DLSS cagado ou um FSR cagado e bota 8x, vai ficar uma porcaria o jogo quando você for jogar. Já tem os cagamentos lá na hora que você está jogando 4, imagina quando botar 6 ou 8. Imagina com 6 ou 8. Meu amigo, e vão lançar o FrameGen em 6 e falar que tem um dobro de performance. Exatamente, vai ser só isso, vai ser só isso praticamente. O Mário Barbosa chegou aí e fala: meu parceiro, o bucho dos PC. Tô pensando em comprar uma 5070 e um processador Ryzen 5 7600X e uma placa-mãe X870 Tomahawk 32 GB. E o que você acha? Será que chega a 260 no Ultra Quad HD? Não. A palavra que eu te falo é essa, não. Se você vai jogar competitivo, o jogo não é no Ultra, o jogo é no Low. A única coisa que você coloca no Ultra é o alcance de visão. Tudo que melhora a tua visão é no máximo. É no máximo. Tudo que você coloca controle de visão é no máximo.
Então, jogos casuais, se você ligar o DLSS, o FrameGen, tu vai conseguir esse quadro facilmente. Agora, se você quer jogar multiplayer, aí você vai ter que, você quiser usar isso aí no multiplayer, você consegue também. Mas dificilmente você vai conseguir no Ultra. Primeiro que no Ultra você vai ter que ver se o jogo vai rodar os 12 GB de VRAM. E segundo que vários jogos, quando você liga o jogo no Ultra, já liga o Ray Trace automático. Não todos, mas alguns sim. Então, jogo casual com DLSS FrameGen, beleza, tu vai rodar tranquilo o FPS. Agora, jogo competitivo, que vai precisar de bastante núcleo aí, dificilmente tu vai rodar se você não usar as muletinhas do DLSS do FrameGen. Então, com a de HD tu vai rodar tipo garantido o 65. O 65 é garantido, não no Ultra, mas o 65 é garantido. Agora, 260 FPS é meio difícil, tá? Meio difícil. O 7600 vai te limitar a alguns jogos que usam muito o processador, tipo Battlefield, Warzone. Ele vai te limitar em jogos multiplayer, mas em jogos casuais vai ser mais de boa. Já que no casual tu pode ligar o FrameGen, tu pode ligar o DLSS, que tu não vai ter problema de vir um cara do nada atirar na tua cabeça aleatoriamente, né? Porque é um bot que tá lá fazendo o movimento, né? Não tem como tu se prejudicar por causa disso. Aí, Mauro Victor, como é que você tá? Cadê? Vou lançar o FrameGen. Gen se mandou a 5070 igual a 4090. Só esqueceu de avisar que era em X4. Porque quando lançou a 4070, a 4070 dava mais FPS que a 3090. A 4070 dava mais FPS com DLSS. A 4070 dava mais FPS com FrameGen. A 4070 só perdia para 3090 por poucos frames em 4K. Porque os jogos ainda estavam utilizando as tecnologias antigas. Assim que começou a lançar os jogos novos aí, que utilizava mais parte de IA do que rasterização, a 3090 foi pro chinelo. Tanto que eu comprei a 4070 Super por causa disso. Que ela dava um pau na 3090 folgado, só que a 5070 ela foi de muleta, né? Pelo menos a 4070 no desempenho bruto, ela só perdeu em 4K pra 3090. Em Full HD ela ganhou por causa da memória, em 2K foi praticamente empate técnico, em 4K ela perdeu pra 3090, mas depois, com o tempo que os jogos foram mudando, isso não acontece mais. Tu vê lá a maioria dos gráficos que você vê aí, a pau a 3090 com a 4070, pau a pau praticamente. Saúde, o Deurico ali, saúde, beleza e você? E aí, como é que tá? Então é bem complicado sair do Jensen que falou essa bexiga aí, de 5070 igual a 4090, querendo reviver a 4070, né? Que o pessoal tinha aquela visão do passado, né? Que a 4070 era superior. E ele usou como é que fala? Esse gatilho mental para fazer o pessoal achar que ia se dar bem na compra, né? Ai, ai, cadê ele, ó? Vou lançar um FrameGen. O jogo é Warzone, não vai conseguir não, cara. 200, se você não ligar a muleta, você não vai conseguir 260. Dificilmente. Eu jogo no Warzone, eu jogo tudo no baixo. Eu só boto visão, só coisa de visão no máximo. Tudo que ajuda a visão, eu boto resolução 4K, por exemplo. Eu vejo o cara lá do Caramba Tech da informática, lá eu consigo ver o cara. Eu vejo o brilhozinho do sniper lá longe. O 2K também tu vai conseguir ver mais de boa do que Full HD. Mas 7600 ele tem um bom FPS aí, ele vai rodar um 65 de boa, um 44, 65 sossegado aí. Mas 260 é difícil, tá? Sem as muletas vai ser difícil. Daniel, quais marcas de microfone tu já teve que tu mais ficou satisfeito? Cara, microfone eu tive pouco, tá? Microfone eu tive aquele BM800 que eu sofri pra caramba com aquela merda. Tenho esse fifinho aqui. Esse fifinho aqui esse aqui que eu tô usando é o K699 da Fifine. Eu tive o K031, que era um lapela que eu dei polipeira. Eu tenho um K688 que eu derrubei sem querer e quebrei o USB dele, só da Fifine, cara. Não tive mais. Depois que eu comprei da Fifine, não comprei mais nenhum. E em si, todos os microfones agora são bons, porque a maioria usa o mesmo OEM da China, pô. A maioria dos microfones são bons. Só muda quando é condensador, que é esse aqui, que pega o áudio da vizinha, né?
Se eu botar áudio aqui, ele pega o áudio lá da vizinha. Ele pega áudio lá da vizinha, se você quiser colocar. Aí tem o outro que é o dinâmico, que você tem que falar pertinho, assim. Porque que ele não pega o ruído quase nenhum, que era o que eu usava pra não pegar o ruído da minha mulher falando, né? Mas eu só usei Fifine, cara. Eu só uso Fifine. Tirando a Fifine, eu tive um Xing Ling ali que é sem fio, que é de botãozinho, com o comprido do Matsuki. E o outro que eu tinha antes era Fifine também, então só Fifine. O mais conhecido como a M8, Fifine M8. Eu não gosto da M8 porque ele é quadrado, tem RGB. Eu gosto de coisa limpa. Eu comprei o K688, justamente esse aqui, ó. Justamente porque ele parece aqueles profissionais e ele é pretinho. Eu vou até levar no técnico lá pra gente soldar de volta o USB, porque ele é muito bom aquele microfone. E eu paguei 170 reais e tá custando 700 pila agora. Então, claramente eu vou mandar soldar, né? Lembra que eu falei que quem solda vai ganhar dinheiro no Brasil? É 260 FPS no Ozone é complicado com um CPU 8/16, quem dirá um 6/12. Quem dirá um 6/12. É tipo assim, tu olha pro céu, 240. Tu olha pra baixo, 160. Chega a 3 players, 140. Tipo assim. Ai, ai. O que você me. O que você me indica? O que você me. E aí, Anderson, como é que você tá? Mário Barbosa chegou, Gabuito, Guilherme. Felipe Otávio chegou também. Gato Molhado, Christian Gouvierier também chegou. Mário Victor chegou também ali, o Dorico no Kik. O Daniel quase uma que eu já respondi. O que você me diz 900 XT? A 900 XT é uma placa legal. Ela é uma placa boa quando ela funciona. Ela é uma placa muito boa quando ela funciona. No modo bom dela, no modo todo mundo feliz. Vamos pegar ali. Deixa eu mudar aqui a tela. Esqueci de. No modo todo mundo feliz. Bota aqui, ó. Ui! No modo todo mundo feliz, ó. Ela tá aqui, ó. 90, 70 XT, tá ali, ó. 110 frames contra 108 das 50 Ti, ó. Esse aqui foi num jogo. Aqui na média de jogos lá do Hadron Box. Em 2K. Em 4K, empate técnico com as 50 Ti. Quando ela funciona, ela é maravilhosa. Quem fez essa planilha aqui foi o Cloud, né? Quando ela funciona, ela é maravilhosa, não maravilhosa. Até ganha da Nvidia. Agora tá tendo essa parada aí que vai ter 8x da AMD, que viram dados lá escondido no driver. A placa baixou para $500, tendo desconto para vender, porque desculpa, é porque ninguém compra essa merda e quem compra troca. Ou quem compra pega e fala que foi muito barato, e aí quando vai ver a 5070 Ti tá tipo 3 mil mais caro, e ela desiste e fala que levou vantagem, continua usando. Que tem muito. Desculpa os usuários de AMD, mas tem muito usuário da AMD que é enrustido. Quando as coisas dão bom, ela faz vídeo falando que tudo dá bom. Quando as coisas dão ruim, ela fica quietinha. Por isso que eu brinco que o usuário da AMD é praticamente usuário de overclock, porque quando tudo dá bom, ela faz palhando pra Deus e o mundo. Mas quando é errado, ela fica quietinha. Não fala nada, não sai um pio da boca. Não sai um vento da boca. Tanto é que eu tava vendo lives aí de um cara que. Eu gosto. Por isso que eu amo live, o cara tá fazendo live ao vivo. Forza 5 não abriu na AMD. Já tinha uns 4 meses que tinha saído da placa. Tentou abrir jogos lá, não saiu também. Tentou colocar algumas coisas lá, não estava saindo. Agora tá melhorando os drivers. Teve PO aí com Windows 11, com Windows 10, que uma ferramenta da AMD estava entrando em conflito com a ferramenta do Windows. Gente reclamando que estava 8 meses dando pau na AMD. Então, tipo assim, eu fico em muito fórum, esses bagulho de placa de vídeo e CPU. Então, eu vejo bastante gente reclamar. Da Nvidia também, né? Tem gente reclamando que não consegue rodar jogo antigo na Nvidia, série 5000. Gente reclamando que a tela tá preta, que atualizou o driver, a tensão da placa mudou e aí a placa não tá ligando. Então, tipo, também tem parte da Nvidia, mas é mais essa parte de energia da placa, né? Parte de energia, parte de BIOS, do que realmente tá com a placa funcionando e dando problema com o drive e outras coisas do tipo. Agora, no mundo ideal, que a placa está funcionando perfeitamente, é uma placa maravilhosa.
No mundo ali que tá funcionando, ela é uma placa maravilhosa e não tem nenhuma outra placa que bata a 70XT no preço que ela está hoje. Não tem nenhuma outra placa que bata. Mas é bom te deixar ponderado sobre essas situações aí da parte da AMD, né? Fora que com Ray Trace ela tem uma melhoria boa, mas com Patch Trace ela tá peidando na farofa ainda. Então fique aí avisado aí que é uma placa boa, mas tem os poréns e se você aceitar elas, você vai se divertir e quando você não vai se estressar porque você já vai saber que você vai ter que configurar algumas coisinhas para a placa rodar ou desativar um exemplo, desativar uma opção do Windows que atualiza sozinho. Tem uma opção do Windows que atualiza sozinho os drivers, você tem que desligar, porque senão você vai atualizar o drive que estava funcionando e você vai chegar em casa vai ter uma surpresa, né? Que o Windows foi lá e atualizou ou desatualizou seu drive da AMD, porque ele achou que o outro drive era melhor e sem você não sabe configurar o Windows e o Windows foi lá e mexeu tudo. Então pode acontecer essas coisas, né? Pode acontecer essas coisas aí, tá? Então fiquem avisados, a placa não tem como, a 9070XT não tem como bater, a 9060XT não tem como bater, mas você tem que aceitar essas situações que pode acontecer com o driver. Jogo lançar e driver chegar atrasado, incompatibilidade, esperar um pouquinho mais para jogar o joguinho que vai sair, compatibilidade com IA, outras coisas, você vai. Mas não tem como combater o preço. Isso eu não posso mentir e falar para você que o preço não vale a pena. Não posso mentir e falar isso que seria mentira falar que o preço não vale a pena. O preço tá muito bom. Beleza? Então é isso, a minha consideração sobre o 9070 XT, o meu querido amigo Mário Barbosa. Boa noite, Negão Quadrado, que só da sua live. E aí, gato molhado? Como é que você tá? Consegui uma 30. Olha aí, consegui uma 3080 por 2.000. Foi uma boa compra, sim, cara. Uma boa compra, sim. A 3080 ela é praticamente uma. Ela tem CUDA pra trabalhar, ela é muito boa, que ela tem 10.000 CUDAs. Pra jogar, você vai se divertir bastante. Se você conseguir a versão de 12 gigas, vai se divertir mais ainda. E infelizmente ela não tem o FrameGen, ela não tem FrameGen, mas você pode usar o FrameGen da Intel ou da AMD para quebrar um galho, né, enquanto você se diverte aí. Então tá de boa. Por enquanto a minha 9060 tá funcionando tranquilo. Bom pra você, Mário Vitor, muito bom. Live ao vivo, Daniel e Fotogamer 26. E aí, Deuri, como é que tá? O Matheus 80 é muito bom, cara. Deixa eu ver se tem aqui o gráfico dessa bichinha. Tava bem legalzinho. Eu tava brincando aqui com o Cloud hoje. Eu fiz bastante coisa com esse Cloud hoje. Bastante coisa. Muita coisa. Eu prefiro o GPT, né? Mas o Cloud ele tem uma vantagem que ele te ajuda a fazer as coisas. O GPT, ele é muito literal, às vezes tem que dar uma explicadinha melhor. Eu, como sou burrinho, o Matsuki me deu uma dica lá do curso que ele tá fazendo, né? E eu consegui fazer o GPT fazer o que eu quero também, igual o Cloud. Então, quando o Matsuki soltar o curso, vocês vão saber também. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui a 3080. Acho que eu tenho ela aqui. Cadê? 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 Cadê aqui, ó? 3080 10 GB, ó. Esse aqui é quando saiu, ó. Ela tá aqui, ó. Em 2K. Ela tá entre a 4070 e a 70 Super aqui, ó. Tu tá bem servido aí. Isso aqui em desempenho bruto. Tu tá bem servido de placa, tá? Eu que jogo a 60, mano. Eu tava com a 2080, eu tava com a 2080 Ti todo feliz. Então imagina tu com a 3080. Ai, ai, cara. Mas é muito bom, cara. Em Full HD aqui, ó. Ela tá 128 frames contra. Aí em Full HD ela perde por causa da memória, né? 4070 ali, ó. Delicinha. Delicinha. Pau a pau. Então, tu tá tranquilo por um bom tempo aí com essa tua placa, tá? Tá tranquilaço. Aqui eu acho que ela não vai entrar no Ray Trace. Não teria nem sentido ela entrar no Ray Trace, porque ela não tem DLSS pra bater com essas placas aqui. Mas tu tá tranquilo. Até dá pra brincar em 4K, será? 55 frames em média aí. Dá pra ligar um DLSS e se divertir pra caramba. Vai se divertir pra caramba. Aí, ó. Felipe Otávio mandou a dica, Mário Barbosa. 250 FPS é só no 800x 3D. O único CPU hoje que entrega mais de 200 é o 800x 3D. O único. O único processador que entrega mais que 200 FPS em jogos. Aí, ó, esse abençoado aí. Obrigado aí pelo falar aí, Felipe Otávio. Então é isso, cara. Tu vai se divertir bastante, gato molhado. Queria comprar uma 90XT, qual que te recomendaria o mais barato? O Snoopy, você ouviu que eu falei da 9070, né? A mesma coisa pra ela.
Mas para ela você pode colocar, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui ela, cadê? Cadê ela aqui? Tá aqui embaixo. Ó, 9060. Ó, e... ai, você pode colocar tranquilo aí um Core Ultra 5 225, um 9600X, um 5700X 3D se você achar barato. Tu pode colocar tranquilo um 5700X 3D se você achar barato, um 14400 da Intel, da 14ª, até um 13400 se você achar bem baratinho. Um 12400 também levaria ela, mas daria um gargalozinho, um 12400 em Full HD. Tu ia ter gargalo, 2K talvez nem tanto, mas em Full HD você ia ter. Então, um 9600 da M5 para cima, até um 7600 também já serve. Um Core Ultra 5 225 ou um Core Ultra 5 245 da Intel. Um 14400 ou um 5600X 3D. Um 5500X 3D também tu vai ter um bom desempenho, só que você vai ter gargalo em Full HD, porque eu vi o nosso amigo lá no Discord comprou ele que tava com uma 5070 Ti e ele ficava tipo 100 FPS lá no Battlefield. Quando ele ligava o 2K, o processador dava um pulo, né? Porque é 6/12. Então, o mínimo que tu pegaria é um 5500X 3D, mas para jogar 2K 4K, não para jogar Full HD. Então, para 2K 4K, tu usaria mais o 5500X 3D, seria o mais de entrada possível, seria ele. Com ressalvas, com bastantes ressalvas. Ai, iria comprar uma 16 GB com o kit barato possível. Boa noite, estou montando um PC com 9800X 3D. Com a 9800X 3D, recomendo alguma RAM DDR5? Queria algo com LED. Recomendo essa placa mesmo ou outra? Cara, o 9800X 3D, o que você tem que fazer é o quê? Você tem que pegar a placa-mãe que você vai comprar. Você tem que pegar a placa-mãe que você vai comprar. Acho que o site não está funcionando. Eu cliquei aqui, fiz besteira. Você tem que pegar a placa-mãe que você vai comprar e olhar lá se na placa-mãe tem compatibilidade com a memória, né? Porque você não pode, se você comprar a memória errada, tem chance dela não ser compatível com o seu com a sua placa-mãe e aí você ter problemas de frequência. A placa-mãe cair para 5.200, 5.600, você não conseguir subir o Expo para 6.000. Então, o correto é você ir lá na placa-mãe, lá em suporte do modelo que você quer e procurar o modelo de memória que você quer comprar e ver aqui, ó, lista de suporte de memória. Aí você coloca aqui 9800X 3D, ó, AMD 9000, pega o número do modelo que você vai comprar e procure ver se tem aqui. Porque se não tiver aqui, tem chance de funcionar? Tem, mas não é garantido. E no momento de memória aí que tá caro pra caramba, você comprar uma memória que não funciona, só pela beleza, eu não me importo de comprar memória errada, tipo, na pandemia lá, antes da pandemia das memórias. Eu tinha memória de 1300 que não era compatível com a placa-mãe que eu ia comprar. Mas eu vi pessoas usando na internet que conseguiram ligar 4800. Eu não ligo de rodar 4800, mas pode ser que você ligue. Você está comprando um PC Premium para rodar 6000, você não vai querer comprar memória aqui incompatível, que tu vai ter que descer para 5200 ou descer para 5000 ou descer para 4800. E lembrando que a AMD, se você tem que comprar dois pentes, se você comprar quatro pentes, você cai para 3600 MTS. E aí você fica limitado aí a fazer overclock de memória por tua conta e risco. E aí é o máximo que ele vai alcançar, dependendo do modelo que você comprar, é 5200 com overclock da memória e, consequentemente, da tensão do seu CPU. Então, o correto é você pegar a placa-mãe, olhar a memória que você quer comprar e ver se está aqui na lista. Só isso. Eu não. Beleza aqui não é em tempos de memória super cara, beleza não é muito relevante. Então seria isso a resposta. 3090X com 960 tá suave aqui, o Gabuito. Tá suave, né, Gabuito? Tá suave, jogando 60, né? Eu tenho três pessoas que estavam com 3000 e com placa de vídeo aí que tava sofrendo. Mas jogando em 2K, em 4K diminui o gargalo bastante, jogando essas resoluções maiores aí. E ligando DLSS e as muletas, né? Aí você consegue até um FPS maior. Aí vai pro 5900 XT. Mas tu usa esse processador por causa de trabalho, Gabuito. Tu usa porque você não tem opção. Tu precisa de núcleo para trabalhar. Uma pessoa normal não vai comprar um 3900X porque é só a placa-mãe para esse processador de 14 e 12 fases aí é tenso. Ficar se estressar otimizando. Tô querendo fazer um over
Mário Barbosa, nem pense nisso. Placa de vídeo, depois da série 1000 foi 2000. Depois da série 1000, a Nvidia matou o overclock em GPU. Esquece. Esquece, não tem nem borda. A coisa é tão feia, a coisa é tão feia em parada de overclock, que o cara que fazia mais overclock, que era o tal da EVGA lá, qual era o cara da EVGA que fazia overclock? Que tinha até uma placa exclusiva lá. O cara que tinha uma placa exclusiva da EVGA. Deixa eu ver aqui, EVGA. EVGA. Cadê? Overclock. King Ping. É o King Ping. O King Ping, ele parou de fazer overclock, porque a Nvidia não tem mais margem para fazer overclock. Ele abandonou. Ele ia para PNY, ia para outra, mas ele abandonou porque não tem margem mais para fazer overclock em GPU. Tirando aqueles modelos extremos como o ROF ou MSI, que tinha um modelo lá topzera que era tipo ROF também, não tem mais. Se você não fizer alteração energética na placa, a placa em si não tem mais sobra de overclock. Então esquece. Aquele overclock da Nvidia lá no aquele é a maior babaquice que a Nvidia fez pra pegar os trouxas pra botar lá. Caso você não saiba, eu vou falar pra vocês. Quando vocês instalam o driver da Nvidia, a Nvidia, além do Google fazer isso também, eu vou avisar vocês, a Nvidia instala IA. A Nvidia instala uma IA no teu PC, caso você não saiba, que ela fica pegando tudo que você faz no PC, de parte gráfica, login, erros, visuais, ela joga para SA faz diagnóstico e manda os dados para a NVIDIA. Se você apertou o botãozinho lá da NVIDIA para fazer overclock, a NVIDIA recebeu os dados que você fez overclock na sua placa de vídeo. Então tudo que você faz naquela birosca lá do NVIDIA App, tá indo dados para a NVIDIA pela CI. Então fique avisado caso vocês não saibam, tá? Eu já desinstalei a minha, tá? E ela ainda ocupa uns 8 GB de armazenamento, essa bosta ainda. É tenso. A maior live do nosso fofucho. Olha o Pena 2006. Obrigadão, hein, cara. Você acha que a próxima geração de Ryzen terá algum ganho significativo? Qual o melhor chipset para fazer um futuro upgrade? Cara, vou te ser bem sincero. Eu vou te responder do jeito mais óbvio possível. A série. Cadê aqui, ó? Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui. Vamos voltar uma plaquinha. A gente vai responder desse jeito mais fácil possível. Vamos voltar aqui. Vamos pegar aqui. Pronto. Vamos pegar. Vou te responder do jeito mais simples. Ó. 200. Isso aqui é a média, né? Vamos pegar aqui, ó. Pronto. Ó. Hoje o CPU mais top do mundo é o 9850X3D. O anterior era o 9800. E o antes dele era o 7800. Vamos fazer uma questão básica. Se você é um cara que joga 165, qualquer processador do 9600 para cima, que é no jogo tá no low, tá no médio, né? Vamos pegar aqui, ó. Beleza, agora tá no alto. Qualquer processador, meu Deus, acima do 9600, você joga um 4-4 aqui de boa, um 5-3, deixa eu até me trocar aqui de lado. Me diminuir um pouquinho aqui, tu joga tranquila. Tu joga tranquilo aqui, ó. Se você joga um 65, você compra um processador melhor. Tu compra um 9700X, que tem mais núcleo e tal, para você ter uma estabilidade no 65. Se você roda 200 FPS, você vai lá, diminui a qualidade um pouquinho do jogo, o 7800 vai rodar. Só que você vai ter que baixar o jogo para qualidades menores. Isso tô falando de jogo multiplayer, tá? Multiplayer. Warzone, Fortnite, Apex. Multiplayer pesado. Não Valorant e esse jogo mais leve. Que o 9600 explode o FPS nesses jogos aí. E aí você tem 200 e 7800 x 3D. Isso aqui em Full HD. Se você quiser rodar o jogo em mais de 200, só tem dois processadores. 9800 e 900 x 3D. Se lançar outro processador da AMD, um 10800 x 3D, o máximo que vai acontecer é isso aqui pular para 220, 250. Tu vai ter uns 50 FPS em Full HD. Tu vai ter um CPU para rodar 244 FPS. Ou 240. É a palavra assim. No jogo no talo, no Ultra.
Que nem eles fazem aqui, né? Bota no alto. Então a única coisa que vai mudar da série 9800 pra série 10000 é que em Full HD tu vai ter 50 FPS a mais, em média aí, para jogos multiplayer. Porque tu vai ligar o DLSS, o processador peida. Ele diminui o gasto de threads. Tu liga o FrameGen, é a GPU que tá fazendo trabalho. Tu liga o FSR4, a GPU que tá fazendo trabalho. Tu liga o FrameGen da AMD, a placa de vídeo que tá fazendo trabalho. O processador é só para entregar o FPS. Só isso. Quando você liga o FrameGen em 200 FPS, o processador começa a rodar em 160. Então ele diminui a carga do processador. Quando você liga o DLSS e o FrameGen, ele diminui a carga. A carga vai para a GPU. Então, meio que você ficar preocupado com a série 10000 é meio que irrelevante. Porque já existe um processador que roda mais de 200 hoje. Que resolve o teu problema. Já existe. E para isso você tem que ter uma 5090 ou uma 5080. Ou diminuir o gráfico do jogo. Aí é questão de configuração e não de hardware. Agora, magicamente, depois da crise das memórias, o pessoal começou a criar uma casca de bom senso enfeitada de ninguém tá comprando hardware. Então falou, nossa, vocês estão vendo? Se vocês tiver um 5500 aí, X3D, a diferença em 4K é quase nada. Agora, magicamente, depois que as memórias ficou caro, depois que ninguém tá comprando hardware, depois que ninguém liga pra nada de, ninguém tá ligando pra bosta nenhuma de computador, ninguém tá ligando pra bosta nenhuma de peça de PC. Aí, pros caras não perder relevância, agora eles estão tendo que baixar a cabeça do que eles sempre, que eles nunca falavam, porque se eles falarem do Full HD, eles estão ferrados. Porque Full HD, ele vai mostrar que o processador não vai vender o processador. Se eles falar que 2K tá igual, ele vende o processador. Ele vende a placa de vídeo, pelo menos. Então, tipo, eles estão tendo que fazer malabarismos para poder vender. Uma coisa que a gente sempre falou aqui, o André sempre falou no Papa Hardware. Então você tem que comprar a CPU, como eu sempre falo, o PC é uma harmonia. Você compra o CPU pelo FPS que você quer. Não pelo lançamento que nem existe, não pelo que você vai esperar. Você compra o que você quer. Você quer rodar 200? O CPU existe. Você quer rodar um 65? O CPU existe. Você quer rodar um 44? O CPU existe. Você não vai comprar um CPU que roda um 44 travado, que assim que você vê um boneco ele vai cair para 120. Tu compra um que é a mais. O 9600 roda mais de um 44, ele roda o 65 acima. O 9700 roda 180 acima. O 7800 X3D roda 200 para cima. O 900 X3D roda 200 a mais ainda para cima. Então tu tem que comprar baseado na sua vontade, não no achismo ou num videozinho que você viu em Full HD que não te mostra o gráfico em 2K que vai estar praticamente igual. Que é aquele vídeo que a gente sempre fala em live, que é você não precisa comprar um CPU caro para poder fazer essas coisas. Você não precisa comprar um CPU caro. A gente sempre posta esse vídeo porque é o melhor vídeo que tem. Você não precisa comprar um CPU caro. Esse é o melhor vídeo que tem de todo o YouTube, que mostra quanto o DLSS afeta o teu... Opa! O DLSS afeta a tua jogatina, o quanto você ganha ou perde de FPS ligando e desligando o DLSS. Então, um joguinho... Oxi! Sai daqui, doido. O navegador aqui deu esse vídeo aqui, ó. Esse aqui é o melhor vídeo que tem no YouTube. Vou até mandar pra vocês. Sempre, todo canal a gente manda. Esse é o melhor vídeo que tem no YouTube pra pessoal que tem essa síndrome do PC high-end. E o ruim do PC high-end é que você compra e aí você não tem mais o que evoluir nele. Aí começa a querer mexer no PC pra poder ficar melhor, porque não tem outro PC melhor pra você comprar. É a síndrome do PC high-end. Não tem mais o que mexer, aí você fica tipo sem o que fazer no PC. Aí deu pau, mas não tem outro melhor. Aí você fica lá se martirizando, né? Pode-se dizer assim. Kingpin, valeu aí, Lucas Messi. O Max Pinhosa mandou ali. Quero trocar um 7800 para que tu pega 250 FPS em Quad HD. Monitor Asus TUF 240 em Quad HD, show. Vai ter que usar as muletas. Mário Barbosa, já vi para pegar 250 no Zone com 9800 XTD, mas era Quad HD no low. Exatamente, ô Felipe Otávio. Jogo competitivo você não bota. Jogo competitivo você não joga no Ultra. Você bota tudo no low. Somente as coisas que ajudam você a ver o inimigo que você bota no talo. Não ajuda a ver borrão de movimento? Desliga. Vinheta, desliga.
Ah, eu boto a mira aqui e foca só na mira. Aí você borra toda a visão do teu lado e você esquece. O cara chega e te mata. Desliga. Tudo que atrapalha a tua visão. Fumaça, desliga. Vegetação, desliga. Jogo competitivo é pra você ver o inimigo. Fortnite é a melhor coisa que tem. Você bota tudo no low. Qualidade de visão lá no talo. Ultra. Épica. Tudo. Mato, não existe mato no jogo. Árvore, não existe árvore. Parede, não existe. Só vê o boneco, pá, tiro. Acabou, mais nada. Jogo competitivo é assim. Já vi até vídeo dos caras morrendo lá, andando no mato. O cara falou, atira o cara na sua frente. Que cara? Tá o cara lá, um monte de mato, 3D realista. O cara na frente dele com a escopeta e ele lá. Cadê o inimigo? Tá tão realista, né? Aí o cara sai, pum, morreu. Ai, ai. Tigela de lama enviado. Obrigado aí, Marcelo Kowalski, pela tigela de lama. Meu Deus, cara. Os caras que querem. Meu Deus, eu fiz alguma coisa aqui. Epa, eu cliquei sem querer no. Eu fiquei sem querer no. Eu fiquei sem querer aqui no link. É, os caras querem o quê? Os caras querem um PC mais top e tem ânsia de ter o TED de possuir, exatamente. Por isso que eu só troquei de placa de vídeo por dois motivos. Um, porque tinha como comprar. E dois, porque tô usando pra IA. E três, porque não vai ter mais hardware pra comprar. Então, essa é a loucura que eu tô prevenindo. É, boa noite aí, Soldier Sun. Como é que tá? Tudo bem? Olha aí, chegou ele aí, ó. Boa noite, Infotel. Boa noite, chat. A Adata confirmou o aumento da memória SSD, onde vamos parar. Não foi só a Adata, ô Soldier. As placas de vídeo já tem rumor que vai aumentar 20 a 30% na série 5000, por causa do DDR7, do GDDR7. Vai aumentar 20% das placas de vídeo de GDDR6. E vai aumentar uns 10% aí das outras GPU, outras coisas aí que não usa as tecnologias, acho que é 6x, né? Que não usa 6x lá, vai aumentar uns 10, 15% do preço também. Então prepare o barraco aí, amigo. Essas placas da AMD, as 9070 XT, que tá por US$ 499 aí, por 4 mil e pouquinho, esquece. Acabou esse estoque aí, já era, amigo. Você vai ver 9070 XT com preço de 5070 Ti. Pau a pau. Pau a pau o preço. Literalmente uma do ladinho da outra. A verdade é que tem M4 XTD nem precisa de M5 para jogos, exatamente. Eu tinha um 9900K da Intel de 2018. Eu rodo jogos a 60 FPS. Não mais que isso. Eu rodo em 4K 60, esse é o meu objetivo. Com DLSS, eu rodo 4K 60 com FPS. E aí, eu tinha um 9900K, ele rodava perfeitamente. Por que eu troquei? Primeiro que eu já tinha praticamente 5 anos com a plataforma. 2018, né? 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 26 anos com a plataforma. Segundo, que ele é meu PC secundário agora, que tá rodando um servidor de IA ali nele com a 4070 por enquanto. E terceiro, que tinha uma promoção muito boa. O 5723 tava 1000 pila. E o 5700 a placa-mãe B550 Game Plus da MSI tava 799. Então eu paguei 1.800 pila no processador, na placa-mãe à vista. E mais cento e pouquinho, quase 200 pila com frete, seguro e alguma coisa que eu enfiei junto com a compra. Acho que pasta térmica, alguma coisa eu comprei junto. E deu uns 2.000. Eu tinha gastado 2.000 só no meu 9900K em 2019. E por que eu comprei o processador? Porque eu já sabia que ia ter boom de parte de política. Eu não sabia que ia ter boom global. Então eu comprei ele, porque eu tenho memória DDR4. Botei as memórias do meu i9 nele. E as antigas que eu tinha do i9, que tava no 659 e 60X ali, eu coloquei no i9. 32 GB no i9, 64 GB no 5700X3D. Roda tudo meio assim, 144 FPS, de boa, jogos competitivos, se eu quiser liberar FPS. Ligo o DLSS nos casuais, aumenta bastante o FPS. E estou sossegado, cara. É o que eu falo, as pessoas têm que entender que eu sempre falo no canal. O PC precisa ter harmonia. É harmonia. Não precisa ser um PC. Não precisa ser um PC high-end. Você só tem que definir meta. Eu quero rodar 140 FPS. Tá. Eu quero rodar 60 FPS. Tá. Eu quero rodar 240. Tá. Você tem que definir meta. Qual processador que roda isso? 9800.
9600 roda. 5700 roda. Qual placa de vídeo roda? Essa aqui. Qual qualidade? Médio, baixo. Então, é praticamente isso que vocês têm que fazer. Vocês têm que fazer o negócio aqui, ó. Cadê? Vocês têm que fazer esse aqui, ó. Guia definitivo peça por peça. Esse aqui, ó. Vocês têm que escolher pela potência e não pelo que vocês acham, nem pelo que vocês ouvem dos YouTubers. Tem que escolher pelo que você quer, ó. Full HD, 2K, 4K, é assim, cara. Aí você compra um processador muito forte, uma placa de vídeo de entrada, e aí você fica reclamando que a placa de vídeo não atendeu a demanda que você queria. Aí você compra um processador que roda 120 e você quer rodar 165. Entendeu? Aí você tem que ver. Ah, uma configuração resolve, uma placa resolve, é isso, cara. PC harmonia, não tem outra história. PC harmonia. www.youtube. Então a placa-mãe que comprei é uma MSI. Uma MSI queria. Que placa é essa, irmão? MS Craft? Que, que, que modelo de placa é esse? Maxum. Ixi, senhor amado querido. Meu, por isso que eu falei, eu nunca vi esse modelo. Até achei que era MSI, mas eu conheço os modelos da MSI. É MSI Craft. Deixa eu até ver se tem aqui. Deixa eu voltar aqui. MS, doido. MS e Craft. Qual é o nome ali? Traço. Nem tem, eu acho aqui, mano. Acho que nem tem Maxum aqui, essa jossa. Maxum e Craft B850 ROM. Cadê? Será que tem aqui? B850. Oh, não. Oh. É, tem aqui, mas cadê a ROM? KK Plus deve ser nova essa aqui, que nem tá na lista. Wi-Fi, Pro Dark, Wi-Fi, Cross, Pro, Aiga. Essa aqui será? Aiga, essa mesmo. Nossa, que nome difícil. TDP-4 16 fases, tecnicamente 50 amperes vai rodar de boa, 9800. 4 memórias. Memória é fase de mais simples, mas pela quantidade compensa. Pela quantidade vai compensar a qualidade. Você vem aqui, ó, apoiar, BIOS Update, Driver, daqui, ó. Mesma coisa, não muda em nada aqui, ó. Application, Driver, BIOS Update. Cadê as memórias? Que legal, hein? Manual, AM5 Support List. DDR5 aqui, ó. Nossa. A versão 1 da placa-mãe e a versão 2 tá aqui, ó. Tá aqui, pronto. Baixou aqui. Tá aí, ó. Só você vir aqui e baixar lá no manual. Apoiar manual. Tá aqui os modelos de placa-mãe. Aí você procura o modelo aqui. Só isso. Você procura o modelo da tua placa-mãe aqui e é só isso, meu amigo Nicolas. É só isso. Tá ali o link do site da fabricante. Tem que ver que tá naquela lista ali, tá bom? Daí você acha que placa-mãe MS Gigabyte são mais estáveis para M5? MSI é mais estável que Gigabyte, cara. Na verdade, o rank tá errado. É MSI e Asus, né? E a MSI é a única que tem 3 anos de garantia. Deixa eu até ver aqui se é essa aqui mesmo. É, essa aqui mesmo. 16 fases, 50 amperes. Essa aqui, ó. iCraft B150 Aiga. Então... Sim, você vai ter que comprar a MSI, cara. Que é 3 anos de garantia. Não tem nenhuma outra placa-mãe no Brasil com 3 anos de garantia. Vai de MSI. Todo mundo que ia no meu canal lá que pedia placa-mãe, eu recomendava Carbon. Todo mundo lá da gringa comprou Carbon. De Lex. Só compraram da Asus no Brasil porque não tinha Carbon no Brasil. E na época que tinha a Asus TUF Plus, não tinha a Carbon, não tinha a Tomahawk, não tinha nenhum modelo da MSI de 14 fases de 80 amperes por menos de 2.000, né? Então não tinha uma competição de preço. Mas pela garantia da MSI era melhor por causa dos 3 anos de garantia. Então vai de MSI. Gigabyte, esquece Gigabyte. Os únicos modelos bons
da Gigabyte é aqueles Aorus de 4.000 pra cima, que tem a mesma bosta de construção que o MSI Encarbo, que custa 3.000 reais. Ou de uma Asus que custa 2.500. Então você vai comprar só pelo renome e pela beleza da estrutura. Mas em construção é a mesma bosta. Pega MSI. Tá bom? Esquece, esquece, esquece Gigabyte. Esquece Gigabyte. 3 anos de garantia, seja feliz. Pelo menos o dinheiro de volta você recebe. Compensa esperar preços melhorarem. Preço não vai melhorar, Nicolas. Vai piorar. Então esqueça. Já tem feedback aí dos preços de memória aumentada, as coisas aumentarem. Então, todas as notícias dão que vai aumentar preço. Nenhuma notícia dá que vai diminuir. Nenhuma. A Nvidia parou de fazer a Super por conta de não ter como fazer de tão caro que ficou as memórias. Então a Nvidia não liberou tem gente com as Supers aí, mas não pode sair porque a Super tá as memórias estão muito caras. 5050 não vai sair porque tá muito caro. A 3060 voltou porque não tem mais como fabricar, né? Essas placas novas aí, provavelmente a China tá fazendo memória baratinha lá, recalchutada, né? Então, tipo, infelizmente nada vai abaixar, cara, esquece. Tanto pelo nosso governo maravilhoso como pelo aumento global aí. Se lá fora tá pior que aqui, meu amigo. Brasil tá mais barato que lá fora, tá, Nicolas? Então nem reclame, tá? Brasil tá mais barato que os preços lá fora. Boa noite, até que enfim achei você ao vivo. Aí, Rorinujo, como é que você tá? Já é 9 horas, hein? Como é que você tá, Rorinujo? Chegou a ver o Galaxy Fold 8? Eu vi um comentário aqui no WCF Tech que fala dessas biroscas. Tem lá esse Galaxy Fold 8, mas cheguei a ver não, cara. Eu só sei que tem um Snapdragon, vai ter um Snapdragon top, ou um MediaTek top, ou um Exynos cagado da Samsung. Eu nem vi, não. Os caras que querem o PC mais top tem essa beleza, mas não vi não, cara. A gente pode ver aqui, mas não vi. Deixa eu pegar uma água aqui. Deixa eu pegar uma água aqui, senão eu vou morrer de sede aqui, pera um minutinho. Aí. Pegar uma água. Cadê? Pegar uma água. Vamos voltar aqui. Minha opinião é que não vai baixar, vão forçar o serviço. Você aluga uma instância pra você, hoje já tem negócio que vai alastrar geral, vai ter Cyber Café, né? Vamos lá. É a 1 ali. Maxum, memória RAM tá só aumentando o preço, misericórdia, exatamente. Obrigado de nada, Nicolas. Eu que agradeço aí. Médios consumidor pobre. Peguei uma 5070 Ti, game LCD Gigabyte, a condição é muito boa e super fria. 4 anos de garantia. Bom pra você, Médios. Bom pra você. Agradeço a Nvidia que fez um modelo de GPU frio, tá? Porque a 3090 não era fria, nem a 3080 nem de Gigabyte. Agradeço a Nvidia. Cara, quem for montar PC hoje em dia, prepara o Pix. O que você acha da MSI Mag? É uma placa muito cara, velho. A MSI Mag é uma placa extremamente cara e desnecessária, porque a MSI Mag só é para um usuário. Um exemplo, e nem esse meu amigo que tem dinheiro comprou ela. Ele comprou a Carbon. Meu amigo ele faz overclock, só que ele tem dinheiro para comprar PC, ele tem dinheiro para comprar um PC novo. E ele comprou uma Carbon. Ele fez um water cooler personalizado. Ele mora na Europa. Para a placa de vídeo e para o processador. Ele tem um CPU lá Torresmo lá, Edition, o CPU Torresmo Edition e bota lá um sistema dele de cooler. E ele usa uma Carbon. É o que eu já falei em todos os meus canais aqui. Qualquer placa-mãe de 14 fases e 80 amperes da ASUS ou da MSI, pode ser a Tomahawk, pode ser a ASUS TUF Plus, leva um 9950X 3D tranquilo. Pro 9800, 10 fases, 12 fases, até 8 fases com uma boa construção leva tranquilo um 9800. Vai ficar um pouquinho mais quente, mas leva. Então, essas placas rainha é para um único usuário. Um usuário que vai comprar um processador e vai ficar brincando de fazer overclock. E X3D não é um CPU para você brincar de overclock. Não é. Então, se você não tem planos de fazer overclock extremo,
essa placa não é pra você. Mas se você quer comprar por comprar, é uma placa muito boa. É... Achei por 4.500. É uma placa extremamente boa. É meu sonho de consumo, mas eu não preciso. É um sonho de consumo, mas eu não preciso. Estou bem. Não como você, mas vou indo, Morinuji. Mano, tô vivendo de Uber Moto ultimamente, mas gosto muito de PC. Eu queria trabalhar com isso em casa. Tava pensando em algo como canal Dark, mas não sei como está esse mercado hoje. Cara, se você não começar, você não vai entrar. Quanto mais tempo você tipo assim, já que você não vai ter tempo livre, faz os vídeos num dia que você tá livre, publica programa pra semana inteira e acabou. O máximo que vai acontecer é bombar ou dar errado. Se você nem começar, você não vai conseguir ter os seguidores ainda. Se você nem começar. Você tem que pelo menos começar. Você não vai ganhar fazer nada, você não vai ganhar nada. Aí você fala, eu vou perder tempo. Faz um videozinho de um na semana pra pelo menos deixar o canal com algum vídeo, pelo menos um vídeo na semana. Pelo menos isso. Se não começar, já era, mano. A gente não ganha nada. Eu tô aqui no YouTube faz 10 anos aqui, comecei a ganhar monetização há 3 anos atrás. Porque eu não tava fazendo nada. Mas é isso, cara. Começa e tenta, mano. Não tem muito o que fazer. A gente vai comentar sobre algumas coisas que eu fiz ali na IAC daqui a pouquinho. RTX 5070 com 5600X3 vai tancar o GTA 6. Cara, o GTA 6 vai lançar em 28, cara. A 5060 vai ser requisito mínimo. Anota aí, a 5060 vai ser requisito mínimo pra rodar GTA 6. Anotem, Daniel 2026. 5060 vai ser requisito mínimo pra rodar GTA 6. O que que você me disse, Max Abreu? O que me diz do que, Max Abreu? Ele mandou o que você me diz, mas não tem escrito nada antes. Não tem nenhuma mensagem dele antes. E agora o YouTube ele tem uma ferramenta maravilhosa. É maravilhosa para banir as pessoas também. Que é assim, você clica no nome da pessoa e tudo que a pessoa fez ele dedura. Ah, tá ali, ó. Eu moro no Ceará, aqui, ó. Agora eu vi que ele tá perguntando do que eu respondi lá em cima. Ele fala tudo que você falou, mesmo que você tenha apagado. É maravilhosa essa ferramenta. É linda, bela e moral essa ferramenta do YouTube. Shimazaki X670 Pro RS projetadas no Paraguai. Infelizmente, o outro Borodo me pegou. Eu lembro que você comentou, Gabrito. Essa placa é uma placa muito boa. Tirando aquela parada lá do pessoal falar que tava pegando fogo no processador, que o pessoal mexe no overclock e depois reclama que pegou fogo, né? Mas é uma placa muito boa, uma construção de entrada, mas tem 14 fases e segura de boa muito processador aí. Da AMD. É muito boa essa placa aí. Será que o cartão de memória vai abaixar o preço antes de 2030? Ai, Caciga, boa sorte, Rorinuji. Se hoje você mandou R$ 10, brigadão, Saldir Sam. Eita, tem que botar ali, ó. Uma vez por mês nesse chat, sempre eu relembro. Comprei duas DDR5 de 64 GB por R$ 1.150 no início de 25 e me chamaram de louco. Eu que comprei por R$ 800 de DDR4 já achei que eu tinha pagado caro. Paguei 400 pila por pente. Eu já achei caro. Agora nem reclamo. Grava na moto, pô, vlog de opinião de PC. O cara tem que pilotar, pô. Não faz o cara sofrer um acidente, Gabuito. Não faz o cara sofrer um acidente. Você tiver gente dirigindo, falando no celular, dirigindo, cara, é complicado isso aí. Dá alguma merda lá. GTA 6 será por serviço de stream game, não se preocupe. Certeza, GTA 6 vai rodar. O GTA 6 vai rodar, sabe onde? No Nvidia lá, ó, no stream de nuvem da Nvidia. Vai rodar no Nvidia Cloud lá, esqueci o nome agora. Vai rodar certeza. Xbox Cloud, vai rodar no Nvidia Cloud. É garantido que lá vocês vão rodar. Lá vocês vão rodar tranquilo. Quem quer jogar GTA, compra logo o PlayStation 5. Eu não compraria não, cara, PlayStation 5. Pra jogar GTA. Daniel está na sua notícia hoje, aumento de 40. Marcelo, eu já li sua notícia, Marcelo. Mas eu já respondi essa pergunta aí do 40%. Ele já até comentou que vai aumentar a GPU também. Vai aumentar a GPU também, Marcelo. Você foi no banheiro, rapaz? Deixa eu responder essa pergunta. Já respondeu essa pergunta.
Ai, ai, espero o cartel reduzir o preço de RAM. É igual esperar deputado reduzir o próprio salário. Hum, exatamente. GTA V vai rodar na RTX 3080. Não tem nem frame gen 3080, cara. O GTA V, o GTA 6 vai rodar de muleta. O GTA V, o 5 vai rodar. O 5, cara, o GTA V roda na minha APU aqui, num Ryzen 3500U, roda GTA V, pô. GTA V rodava na minha HD 5450 explodindo. Não vai rodar numa 3080, pô. Ai, meu Deus, cara. O Mário Vitor mandou. Se for fazer overclock, grave e manda pra nós dar umas risadas. Ó o papo dos caras, irmão. Faz overclock e faz a gente dar umas risadas, ó o papo dos caras. Deixa eu aproveitar aqui que deu uma parada nas notícias, ó. Deu umas paradas aqui no pessoal. Vamos ver aqui que a gente tava comentando antes do pessoal comentar, perguntar. Ah, irmão, põe aqui, GTA V lançou com MDFX, o jogo tem 13 anos, exatamente. Salve, mano, meu PC. Salve, o Vinícius mandou ali. Salve, mano, meu PC não liga por nada. Já retirei memória RAM, retirei a bateria da placa-mãe e nada. Fica só o LED aceso de DRAM e a CPU não sei o que aconteceu. Eu também não sei, Vinícius. Você teria que mandar processador, placa-mãe, modelo da memória, modelo da fonte. O que que você realmente fez aí, se estava ligado na internet, na tomada. Porque não dá pra responder assim, porque tirou a memória e não liga. Porque geralmente quando você tira a memória do PC, você tem que tirar a bateria, você coloca um pente de memória só para ligar. Aí depois você coloca o segundo. Mas se você mexer em alguma configuração de overclock, te desejo boa sorte em ligar esse PC. Boa noite. Investir no 900 XT hoje, você acha que é uma boa? Como eu comentei na live mais cedo. Em termos de preço, não tem nenhuma placa com a potência dela com o preço que ela tem. Se você aceitar os problemas de Windows 10, Windows 11, drive atrasado, drive bugado, possíveis problemas que vão acontecer na parte da AMD, um atrasozinho de driver para o jogo que vai lançar, é uma placa boa. Tirando esses detalhes. Tirando esses detalhes. Se você está comprando só para jogar, nem trabalhar nem nada, você tem que usar essa parada dos drivers e desligue a atualização automática de Windows, essas paradas aí que vai ficar mexendo no teu drive da AMD e deixe tudo na manual. Você vai ter que fazer um curso de, se você não for usuário da AMD, você vai ter que fazer um curso de paciência. Se você tem problema cardíaco, não recomendo. Muita paciência. Pra compensar os R$ 3.000 a menos do preço da 5070 aí. Sempre que você for mexer, você vai lembrar. Pelo menos economizei R$ 3.000. Aí você vai fazer um mantra, economizei R$ 3.000, economizei R$ 3.000, economizei R$ 3.000. Aí você sempre vai ficar em paz. Pelo menos eu posso rodar esse jogo. Pelo menos eu posso rodar esse jogo. Ai, carambola. Mas aí, em termos de preço, não tem como negar que ela é a melhor que tem no mercado, cara. Não tem como discutir isso. GTA V não é supra-suma de textura, né, meu povo? Mas eles vendem as experiências do filme dos anos 90, 90 e 2000. GTA V rodava em 256 MB de RAM no PS3. Eu joguei no PS3 também. Placa top na época era Titan X. Hoje é uma 5060 é mais forte que ela. Titan X ela era igual a 1080 Ti em CUDA. Mas ela tinha outras coisas que deixavam ela melhor um pouquinho. Já compensa chutar o balde agora, então vai aumentar tudo, né? Comprei a fonte linha ali, modelo ADGE, comprei as fãs também, o Nicolas. Tu começou o PC pela fonte. Tinha uma fonte da Mark I aí por 800 pila de 1.200 watts. Uma Mark I da Galaxy recomendando lá. Como usuário de AMD, devo avisar que paciência é tudo. Olha o Gabuita aí, ó. Gabuita aí é usuário de AMD. Você economiza dinheiro, mas você tem que ter paciência. Se você tem problema cardíaco, a AMD não é recomendado pra você. Porque aguenta coração nas emoções, cara. Eu aguentei 2 dias só. Eu aguentei 2 dias. Essa minha Vega aqui eu sofri porque eu tô usando o mesmo driver desde que eu comprei o PC. Eu instalo o drive da Adrenaline e meu PC para de funcionar. Meu notebook, ele para de funcionar. Eu instalo o drive da Adrenaline, ele para de funcionar. Aí eu tenho que formatar o PC e botar o drive de fábrica do notebook. Comprei uma placa da AMD, durou 2 dias, devolvi pra Kabum. E olha que eu paguei barato.
Eu paguei R$ 500 numa 570 da Power Color e ela custava tipo 1.000 pila. Eu podia ter revendido, mas nem eu não quis passar o meu problema pra outra pessoa. Preferi devolver pra Kabum. É... Como usuário da AMD, beleza? Pior que não, mano. Eu simplesmente tirei o cabo de 3. Pera aí. Eu simplesmente tirei os cabos de trás e dei uma viajada. Após. Ah, mas é isso mesmo. Após eu coloquei os cabos não dando mais vídeo. Um 560 GT, placa-mãe 520. Mas é isso mesmo, ô Vinícius. Tu tem que desligar a bateria, colocar uma memória, uma só, uma apenas. Aí ela vai resetar o XMP da tua memória, ela vai voltar para a frequência base, 233, vai voltar para uma frequência mais baixa. Aí tu vai ter que colocar a segunda memória no slot certinho, bonitinho. Aí ela vai ligar com as duas. Aí vai começar uma batalha frenética de você conseguir dar boot com a memória com XMP em 3200 ou 2066. Aí vai começar a sua batalha. Se tua memória for estoque 2066, não faz overclock, usa estoque. Memória é um saco. Memória é um saco. Toda vez que você desliga o PC por muito tempo, é uma guerra para ligar o PC com a memória. É uma batalha. É uma batalha, mas é isso. Tem paciência. Desliga o PC, liga, vai no manual, vê qual é o D1, o slot D2, descobre qual é os slots certinho, coloca uma memória só, que às vezes fica a coisa armazenada na memória, e aí fica dando erro lá na hora de você colocar. Aí você tipo tira a memória, coloca só uma, aí vai limpar a memória, vai dar o. Não, toma cuidado, porque às vezes o PC liga, a tela fica preta, só que tá rodando, e aí teu SSD vai corromper teu Windows também, tá? Porque fica dando, dá boot, você não tá vendo boot, mas deu boot e aí corrompe teu Windows no SSD. Então essa é a lei que você tem que ter. Colocar um pente, ver se a BIOS liga. Lembrando que se a BIOS ligar, você tem que ver se o teu Windows é com Security Boot, se teu Windows é sem Security Boot, porque aí você vai ter que configurar a BIOS também para o teu SSD da boot. Terceiro, teve uma atualização de segurança aí da Microsoft também da parte da BIOS, que atualização de BIOS para Security Boot. Então veja se seu modelo de placa-mãe tem essa atualização de Security Boot, porque senão, se você estiver usando Windows 11, pode ser que você não consiga dar boot no teu PC, porque o teu Security Boot venceu. Também tem esse detalhe aí que aconteceu recente, que você tem que ver aí se o teu Security Boot não venceu, tá? Então você tem que ir lá no sitezinho da MSI, verificar se tem a atualização da tua placa-mãe para essa parada, verificar que o Windows você usa, se você usa o LTSC, não precisa, porque o LTSC nem precisa de Security Boot. Então tu vai ter que verificar isso daí, porque teve essas coisas que aconteceram no decorrer do tempo aí com essa parada. Por isso que eu não uso Windows 11, eu tô usando o Windows 10 até agora. E se o meu Windows 10 der pau, eu vou usar o Windows 10 LTSC, que não precisa dessas bostas aí de configuração de Security Boot. Aí você vai ter que ir lá na tua placa-mãe, verificar aqui a BIOS, ó. Essa BIOS aqui, ó. 22/7/26. Tu vai ter que instalar essa BIOS aqui quando ele der boot, né? Que vai ter a atualização do Security Boot, coisas pra tua BIOS ali, ó. A Geza Combo 1.20 Update, né? Que vai atualizar o teu Security Boot também. Então, se atentar a isso dali pra você. Cadê ali? Pra você verificar o que ele vai fazer, ó. Cadê? Traduzir. MSI, traduzir a atividade de sistema, implementar configurações de microcode. Plataforma está sendo integrada. Se quiser, pode me informar o modelo. Aqui o pessoal fala o que é. Nice. TCMC de segurança. Security para segurança. Isso aqui, ó. O pessoal comentando aqui é praticamente isso. Tu vai ter que atualizar a BIOS quando o seu PC ligar, para ter as atualizações mais recentes e você ter o Security Boot aí da tua placa-mãe, tá bom? Mas é isso, vai ser paciência. É totalmente paciência. Eu sofri disso aí. Toda vez que eu reseto o PC, é um porre pra ligar. Toda vez. O meu i9 ali foi uma guerra pra ligar. Tava tipo meses sem ligar, foi uma peleja pra ele ligar. Mas é assim mesmo. GTA 6, errei ali, foi mal.
O que faria, o Sr. José mandou, o que faria hoje? Compraria uma 50-50, aproveita porque a 50-50 ela tá próxima de sumir. Porque a 3060 vai tomar o lugar dela e a 50-50 de 9 GB nunca vai aparecer com esses preços que estão acontecendo agora. Então compra. Um CPU Babo com vídeo integrado, tipo um 12400 normal, sem CF, 16 GB DDR4 e ligaria os cabos do monitor na placa, vai rodar tudo, exatamente. Um 12400 ou um 5500X3D, 16 GB de memória, 5050 seria o básico aí pra você brincar aí, de boa. AMD Anonymous na placa-mãe. Revendi uma 570 por 4 GB por 1.400 da mineração, exatamente isso. Podia ter feito isso, mas não fiz. Eu uso um 5600G sem placa de vídeo e o meu só funciona com a penúltima versão de driver. Assim que eu atualizo, o PC trava no Warzone, exatamente. Eu tenho que usar uma versão de 2023 no meu notebook. Se eu atualizar, para de funcionar. É um saco isso. Cadê as placas-mães com IA? Placa-mãe com IA. É tenso. Daniel, qual é a sua opinião sobre o monitor OLED? Cara, monitor OLED é o melhor monitor que tem no mercado. Você só não pode evitar deixar a tela parada estática. Ligar aquelas funções lá de desligar a tela depois de 5 segundos, de não deixar a tela, quando a tela ficar parada, desligar automaticamente. Só cuidar. Mas não tem aquela melhor que OLED no mercado hoje. E também interpretar que depois de 5, 6 anos a tela vai morrer, né? Ó, depois de uns 5, 6 anos a tela vai morrer automaticamente por causa do que é OLED, né? Ela tem uma vida já programada aí de 5 a 6 anos aí de vida útil. É, mas aí um TV OLED C6, gloss, brilho, não faço ideia disso aqui, cara. Não sei que diabo é isso aqui. Mas bora botar aqui no Google que a gente descobre. Smart TV Hisense OLED, nem sei, aparece tanto modelo aqui que eu nem sei qual que é essa daí, mas se for C6 é a LG, C6 é LG. Perfeito em cores, LG, 42, especificações, 4K OLED, 120 Hz nativo, se você usar, comprimir os dados, né? Isso aqui é com compressão, tá? Nativa é 120, com compressão 165. Cores perfeitas, sim, 2.0. Cadê o resto? Ah, tá aqui. Áudio, cadê? IA, caguei pra IA, Dolby Vision, áudio bom. Jogos ali, o 65 comprimindo os negócios. Imagem 4K. Ali, cadê? 9 modos, Pixel HDR sim, OLED, SDR, Dynamic Tone Ultra. Cadê a parte que eles falam de tela, brilho? Cadê o brilho das coisas? HDMI 3.2.1, sistema web OS, que é um sistema legal. Pô, cara, cadê a configuração falando do brilho, dos negócios? Ué, cadê? Ué, os caras tiraram a parte do brilho, dos negócios que deram pra estar aqui? Oxi, que doideira. Nem aparece a parada do brilho, dos negócios, tipo da HDR. Ué, primeira vez que eu vejo um site não falar isso. Na especificação técnica. Que estranho. 620 tá bom. HDR10, HDR 1600, tá bom. Estranho G-Sync, AMD FreeSync, tá bom sim. Não tem outra melhor que o LED, só tomar os cuidados que tem que tomar, né? Só tomar os seus digníssimos, tem até Copilot na tela pra roubar teus dados. HDR, Remastery, não fala qual é também, ó, assim, ó. Tem muita coisa e pouca coisa escrita, muita coisa de foto e pouca coisa escrita. Tem um CPU bom pra botar as coisas, tá? É uma TV boa, cara. É uma TV boa, só lembra que você vai rodar 120 Hz e passou disso é comprimido, né? Compactado. Então um preço até legal. Tá bom sim. Opa, Leonardo, como é que tá, caramba? É... Salve, man, tô com a B550 Game Plus, 5900 XT, 64 GB de RAM, 2006 igual eu, Vingança, compensa eu comprar uma 5070? Sim, cara, vai de boa. Vai de boa comprar uma 5070, vai jogar de boa, joga em 2K, joga em 4K, se diverte, liga o DLSS, liga o FrameGen. Tu vai ter gargalo somente em Full HD, só em Full HD praticamente tu vai ter gargalo.
O próprio nosso amigo André aqui, ó, já falou isso, já explicou isso um monte de vezes. Até que tô até cansado. Eu estou cansado. Estou cansado. Estou cansado de mostrar esse vídeo. Estou cansado. Aqui, ó. 560X que é mais fraco que o teu aqui, ó. Dando 165 igual. Dando 165 igual um Core i7 ou um 7800X 3D com a 4080 Super. Claramente com DLSS e a resolução em 2K ou 4K. Ligou o DLSS vai virar um 7800X 3D. Aí se você rodar em 2K, ó, ele vai lá dar seus 88 frames aqui no joguinho. De boa, esse aqui é uma 4080 Super, né? Essa aqui é uma placa muito mais forte que a que tá aqui no meu PC agora. Você vai rodar aqui nativo, vai ter um pequeno gargalo, mas você vai botar o jogo no talo para poder compensar, né, esse gargalozinho. E vai se divertir até trocar o kit. Compra e se diverte, cara. Compra e se diverte. Tranquilo. Eu me diverti com 9900K, com uma 4070. Um 9900K que mal roda sem FPS direito. Vai tranquilo, Ravik. Vai tranquilo. Leonardo mandou, 1400K é ótimo para trabalho, ou é muito esquentado. Cara, o 14600K, ele não é tão quente, ele consome de 180 no estoque, né, da Intel, até um 220, cara. Então não passando 250 watts tem como dissipar. Igual o Doom. Daqui a pouco o GTA V vai rodar até calculadora. Igual o Doom. Só pra fazer o overclock grave e manda pra nós dar umas risadas, exatamente. Tu vai jogar tranquilo, cara. Tranquilo, o 1400KF ele roda 180 watts com um TDP PL2 da Intel. E em Full Load ele deve dar uns 250 watts aí, de boa. Eu pegaria o 14700, o normal. Ele tem mais núcleo que o 14700, mas ele deve estar bem mais caro também, né? Ele deve estar bem mais caro o 14700 normal. Ele tem mais processamento para trabalhar. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Botei um número a mais. Ó, 1900, tá bem mais caro. Por 1800 ele vale a pena esse 14700. Por 1800 ele vale bastante a pena. Agora o 14600K eu nem lembro como é que tá, cara. Ele nem tem mais pra vender, cara. É melhor tu pegar o 14700, é muito mais frio que ele e tem mais núcleo também, né? E tem mais núcleo. Ah, tá 1600. É, um Core Ultra 5 também tá nessa faixa, né? Mas depende da placa-mãe que você vai colocar também, vai ficar mais quente ainda. É isso, cara. Infelizmente, você vai depender muito dessa placa-mãe. Pega uma placa-mãe aí de 10 fases, 12 fases aí, não sei se vai ser DDR4, DDR5, né? Porque se você for comprar do zero, não tem placa-mãe para esse 14600KF, tá? Nova. A placa-mãe mais forte DDR4 que tem é uma Asus aí de 8 fases que tá R$ 1.000. DDR5 tem Asus TUF Plus 2, tem MSI Gamer Plus e tem umas ROG que tem 12 fases por R$ 1.200, só que é DDR5, que tem 12 fases que tanca esse 14600KF e tanca o 14700 também com um AG600, um Deepcool AG620. Mas, infelizmente, se você for querer comprar kit DDR4, você não vai estar limitado nem pelo processador. Você vai estar limitado pela placa-mãe DDR4. Você vai ter que achar até usada, porque nova tu só vai achar de 8 fases. Ou com um preço extremamente absurdo. O problema não é nem o processador. O problema é a placa-mãe. E você vai querer DDR4 ou DDR5. DDR5 tem a rodo. DDR4, boa sorte. Vai achar só essas plaquinhas lixo aqui, ó. DDR4. A mais top é essa aqui, ó. A YW. Tem umas Aorus Elite também, ó. Que eu acho que ela é melhorzinha. Nunca pensei, só que eu acho que ela não é DDR4. Vamos ver aqui. Mercado Livre. B760 Aorus Elite. Vamos ver ali. Intel. B760. Gigabyte. Aorus Elite. B760. Acho que era mais fácil eu colocar ali
na outra, né? Tem tantas versões da Aorus Elite aqui, mano, que fica até triste. Que é a Aorus Elite, a X, a Aorus Elite normal. É 12 fases. Ela tem uma construção até aceitável. Seria essa daqui no. É paralela, mas é a única que tem. Você não tem opção. Boa sorte com a BIOS, boa sorte com as configurações. A mais top seria essa aqui, que tá vendendo no Mercado Livre, que provavelmente é importada. Tenho quase certeza que ela é importada. Vamos pegar ali. Falei? Falei que é importada? Falei que era importada. Não tem mais no Brasil placa. A placa que tem é essa aqui, ó. Asus B660 AYW. Pode ser que tenha uma Z790. Vamos ver. Z490. DDR4. Vai comprar no AliExpress. Z590. DDR4. Ah, aqui tem essa aqui, ó. Isso aqui é DDR5. Vou ter DDR4, o Google. O Google bendito. É DDR4. Ah, é DDR4, 1600. Importado também. Uma empresa meio estranha aqui, ó. Nova. Comprada da China. Nossa, 460 aqui, meu Deus, cara. Então é isso, você vai ter esse probleminha aí pra você achar. Se for DDR4, tu vai ter um grande problema pra achar a placa-mãe, tá? Tu vai ter um grandíssimo problema pra achar a placa-mãe. Grande mesmo. DDR5 tu vai achar a rodo, ó. 12 fases, ó. R$ 800. Tu vai achar a rodo pra comprar. Pra DDR5. DDR4 tu vai ter um problema. 12 fases aqui, ó. 12 fases. B600 Plus Wi-Fi 2. 12 fases. R$ 800. Só que é DDR5. O único problema é que é DDR5. Se você for botar memória, vai ser aquele preço. Então, esse é um grande problema pra vocês aí. Essa parada de preço, ó. É uma 12 fases de pedreiro? É. Tem DR Mosa, 60 amperes. Essa aqui tanca até o 14700. Até o 14700 com o Deepcool AG620. Com 1400 KF também, né? Então é isso, cara. Opa, boa noite. Peguei meu por 1300. Vai ser uma Z690 DR4. Z790 MSI Pro. Ah, então tá de boa. Se vai ser aí, vai tá de boa. Se não me engano, ela tem 14 ou 12 fases. Acho que 14. Tem 14 fases. Vamos rodar aqui. 14 mais um mais um. Ela tem 14. Vai de boa, tranquilo. Tranquilidade. 55 amperes. Tem DRMOS. 14 fases, vai tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Daniel, você precisou de algum requisito para monetizar o canal? Sim. Tem um requisito lá que você tem que ter 3 vídeos upados no último mês, 3.000 horas, depois 4.000 horas, depois 1.000 inscritos, mas tem uns de 500, 300 inscritos antes que você libera umas parcial. Então tem um rank final que é 4.000 horas de vídeo e 1.000 inscritos e não ter levado nenhum strike no canal, coisa do tipo. Depois tem um antes que é 3.000 horas e 500 inscritos, eu acho. E tantos vídeos publicados no último mês. Aí você libera algumas coisas como membros ou coisa do tipo. Não libera a monetização por view, é só depois. Então tem uns rank lá que você consegue fazer que vai liberando aos poucos algumas coisas, né? É mais fácil você conseguir view na Kik ou na Twitch, né? Que aí você tem que ter só público na live para poder falar ao mesmo tempo. Mas no YouTube é um pouquinho mais complicado por causa dessas 4.000 horas. É só fazer live, fazer um monte de coisa assim que você consegue pegar. O André pegou rapidinho, mas que ele tinha outro canal também, né? Mas o pessoal faz um vídeo, como é que fala, boom, que dá 1 milhão de views aí e consegue essas 4.000 horas. Também tem shorts também, mas shorts pra mim é mais difícil. Pode conseguir monetização via shorts também. Tô preocupado pelo air cooler. Esse que é o problema. Fala, Daniel, montei um 5600. O Vinícius mandou ali, eu montei um 5600 com a B550 e uma 7600. Sim, 32 GB, tá boa.
Dá até pra trocar essa RX 7600 por uma 5060 depois, ou 5070 pra ficar mais top ainda. Tranquilo. Leonardo com 12 fases. Não, essa aqui tem 14, tá? Essa MSI Pro tem 14. Ai, ai. Daniel, qual placa mãe tu recomenda a M5? Vou pegar o 9700. Qualquer placa de 12 fases pra cima, cara. Até aquela que o André pegou da MSI. Qualquer placa com 12 fases pra cima. Vou até atualizar esse site aqui. Eu vou pedir pra eles colocarem. Pra pesquisar a placa-mãe por fase. Igual dá pra fazer aqui no Look Studio. Tem que atualizar esse site. Tem que fazer a pesquisa igual é aqui, ó. Tier list M5. Colocar por 12 fases. Assim, ó. Pesquisar por fase. Fica mais fácil. Ai, vamos lá. Terabyte. Vamos pegar ali placa-mãe. Terabyte de novo. Mudou o nosso. Os caras estão dando tira de fora. Terabyte de novo. Mudou o site. Maior preço. Placa-mãe. Não, doido. Eu quero placa-mãe M5. Eu cliquei só placa-mãe. Vamos lá. Filtrar por. Menor preço. Ihu. Aí, aqui. O pão de queijo mandou qual placa-mãe? Do recomenda pro 9700X. Como eu falei, qualquer uma de 12 fases. Pode da Maxum. Olha essas marcas Xing Ling aqui. Olha uma plaquinha boa aqui, DDR5. Uma plaquinha boa de entrada pro 9600X, essa aqui. Pro 9600X, essa aqui é uma boa placa de entrada. Bota um cooler bom, porque ela não tem dissipador aqui em cima. Uma G620. Pro 9600X, essa aqui já é suficiente já. Ela tem 8 fases. Não é pro 9700 não, tá, amigo? Isso aqui é pro 9... É pro 9600X. Ela tem 8 fases. 8 fases, só não tem DRMOS. Vamos lá para terabyte de novo. Vamos pegar aqui um modelo para tu. Acho que acabou a música. Cadê? Vamos pegar aqui. Beleza. Maxum, Colorful, MSI, 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 MSI. Colorful. Cadê as placas mães, cara? Fala pra baixo. Cadê? As rock. Tem essas rock aqui. Bora ver aqui se ela tem quantas fases. Acho que essa aqui é de entrada. As rock, 850 rock Wi-Fi. Essa aqui acho que vai ter 8 fases também. Nem adianta muito comprar uma placa-mãe de 8 fases também. 6 fases, esquece. Lixo. Lixo. Esquece. Lixo eletrônico. Cadê? MSI. Essa aqui eu acho que já tem mais fases. Eu tô tentando achar uma mais barata, né? Essa aqui tem 8. 8 ou 12. Estamos tentando achar uma placa mais barata possível. Pra você aqui com a construção boa, né? Ui! Só faz isso aqui, ó. Procurar, colocar no site. E procurar as fases, ó. 7. Esquece aqui. Deleta. As Rock Challenger, é uma placa boa. Essa aqui já começa a melhorar. Essa aqui já dá uma 919, né? Orar pra não pegar fogo, né? Que o pessoal comenta que pega fogo nas Rock na série 9000, 8 fases. Tá difícil, hein? Os preços baixos, tudo 8 fases. Tudo 8 fases. Essa aqui tá bonita, hein? Nossa, que placa mais bonita. Vamos pegar aqui. Colorful. Infelizmente vai ser mais de R$ 1.000. Não tem muito o que fazer. Essa aqui vai ter. Essa aqui é uma. Essa aqui é a segunda opção. Essa aqui é a segunda opção. E essa aqui é a terceira. Cadê ela? Tuff. Essa aqui é a terceira. As Rock. E essa aqui, ó. Essa aqui só tem 8 fases. E essa aqui é a penúltima. A melhor opção é essa aqui, ó. 14 fases, 80 amperes. Pega até o 9950X 3D.
Depois nós temos umas variáveis aqui. Vamos fechar isso daqui, ó. Temos umas variáveis. As rock. O pessoal não gosta porque tá pegando fogo no X3D. Vamos ver a construção dela, porque eu não lembro de cabeça. 12 fases. Deleta. Mesmo preço. Deleta. Pega da Asus. Deleta a ASRock. Mesmo preço da Asus, esquece ela. Temos a MSI Pro, que é aquela parecida com o que o André tem lá. Não é a Game Plus, mas já é uma placa-mãe de boa, vai ter 12 fases também. Essa aqui eu considero a segunda opção pela garantia. Tem 12 fases, provavelmente, e tem 3 anos de garantia. Cadê? 12 fases, ó. Seria a segunda opção depois da Asus. Seria essa MSI aqui, ó. Essa outra ASRock aqui tá bem baratinha. Vamos ver se ela tem quantas fases, né? Pelo preço, pelo menos, né? 1.200, tá um preço bom. Vamos ver se pelo menos ela tem uma construção boa. E ela pegou. Ela pegou Asus, cara. Que merda, ela puxou Asus. Esquece, 9 fases. Esquece, deleta. Preço baixo, só que tem uns porémzinho. E essa aqui, cara, eu não vou nem olhar. Essa aqui eu sei que já tem 7 fases, esquece. Essa aqui tem 7 fases, deleta. Então as duas melhores seriam essas aqui, ó. Essa Asus TUF, que ela tem 14 fases, 80 amperes, que roda até o 9950X3D. Tranquilo, é o melhor investimento que você tem em termos de preço. Temos essa aqui que tem 12 fases, a Plus. E temos a P também Wi-Fi. Tem uma P Wi-Fi e a Plus também, ó. Que é do André lá, a Game Plus. A Game Plus eu acho que é melhor que aquela P. A Game Plus ela tem 12 fases. Só que aparentemente ela tem DRMOS. Bora ver aqui. Vamos rodar aqui pra baixo. Uma mão. 12 fases. Mesma coisa, que já tanto faz. Eu pegaria a Game Plus para ser mais legalzinha, né? Pega pelo que tem mais os sockets que você precisa. Essa aqui é a melhor que tem. Não tem dúvida. A da Asus é a melhor que tem em construção. Tanto faz se você pegar a M ou a normal. Só não pegue a E. A M/E tem 8 fases só. A B850M Plus tem 14. E a B850 Grande Plus também tem 14. E em segundo lugar, se você quer garantia, pega a da MSI que tem 3 anos de garantia. Beleza? Eu pegaria a Game Plus, que é a que o André tem lá. Lá que ele já testou, né? O André já testou essa daqui. Então, a segunda opção, por garantia, seria a Game Plus. Beleza? Seria essas duas aí. Aí se você quer um chipset X800, vai saber, vai que você quer mais buraco para meter. Tem uma imbatível que é essa daqui, ó. Se você quiser um X870E, que é o chipset mais top da AMD, tem essa MSI que por algum motivo ela está em promoção por R$ 1.600. Não tem outra melhor que essa aqui em questão de preço. 3 anos de garantia e é um chipset premium. Aproveite que ainda tem, tá? Aproveite que ainda tem, tá? Aproveite que ainda tem. Porque se você for ver aqui, ó. Cadê? Cadê? Deixa eu mudar aqui para AMD. Ela tem Pro, ela tem 14 fases, 60 amperes. Ela é a melhor X80i do mercado aqui. Não tem uma placa melhor que essa aqui em preços do chipset top. Tem mais linha para USB, tem mais linha para SSD, tem mais linha para USB 4.0, tem tudo aqui. É a melhor placa que tem, não tem uma outra para bater essa aqui. Mesmo que ela tenha menos amperagem que a Asus, ela vai rodar de boa o teu 9700X. Seria essa daqui, ó. Então vai na paz aí, irmão. Vai na paz. Tranquilidade. Essa aqui já aproveita porque eu falei pra vocês. Não tá vendendo hardware, as placas-mães e os processadores estão baixando de preço. E é bom pra quem tem memória que comprou quando eu falei pra comprar lá em novembro. E agora tem como comprar um PC baratinho, porque CPU e placa-mãe ficou muito barato. Beleza? Essas aí, ó. Comprei umas 5060 ontem e vou colocar na 5500. Muito bom. Muito bom mesmo. Cadê, Daniel? Então essa daí, pão de queijo. Mandei pra tu. Pão de queijo. Pão. Por que não tá saindo, tio? Pão de queijo.
Ah, é pão normal, pô. Pão. Às vezes o nome funciona, às vezes o nome não funciona. O YouTube, ele gosta de trollar. Tá ali, ó. Eu pegaria essa daqui se você tem dinheiro sobrando. É a TX, é grandão. E se você não tem dinheiro sobrando, eu pegaria essa Asus aqui. E se você tá com dinheiro menos ainda, eu pegaria essa daqui. Teria essas três aí, tá bom? Aí você escolhe quantos SSD você quer, o chipset e outras coisas. Aí fica mais tranquilo. Vamos pegar aqui. Vamos agora aproveitar que vocês deram uma tranquilizada aí. O nosso amigo mandou uma placa lixo ali no chat. Cadê? Pegar aqui. Eu não recomendaria essa placa de vídeo nem para meu inimigo. Essa placa mãe. Nem pro meu pior inimigo eu recomendaria essa placa. B850. 8 fases. 60 amperes. 4/4. Como é que fala? Eu não recomendaria não. Muito cara e ineficiente. Placa de vídeo. Tchau. Tchau. Tchu, 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 tchu. Vambora. Vamos embora. Aproveitar que vocês deram uma acalmada aí. Vamos lá para as notícias, né? Terminar as notícias que a gente estava comentando mais cedo. Cadê? Porque já vai dar 10 horas, tem que buscar minha mulher. Vai dar 10 horas. Vai ser rapidinho a notícia, que só tem algumas coisas só. Ah, tá. Teve um probleminha na OpenAI lá, da parte de A. Que ela hackeou o Hugging Face, né? Não é muito relevante isso. Projetos de carro popular agora. O carro popular na Austrália vai ter que ter a câmera do motorista. Relevante também. Crise de RAM, todo mundo tá sabendo já. A galera tá roubando. Tem hotéis que tem cybercafé em alguns países aí pra jogar LOL, jogos online, sabe? E o pessoal tá entrando nos hotéis e tá roubando as memórias dos PCs. Dos hotéis. Ai, mano do céu, é fogo, viu, mano? O pessoal tá roubando até hotel pra pegar memória RAM. Inovação de gabinete, telas exóticas, drone anti-mosca, dano. Só tem delícia. O 007 perdeu de novo, graças a Deus. A emulação do PS5 agora tá maravilhosa, do PS3 tá boa, a emulação de PS4 tá melhorando e PS5 tá indo de boa. A notícia tá bem de boa ali, ó. Bem. O Windows reprime ativações de piratas, ó, com o TPM. Então, o pessoal comentou agora que o Windows, a Microsoft falou que ela tem um autenticador, que cada pessoa tem um código único, que você é rastreado pelo código, cada Windows que você instala na máquina, você tem um código único. Então, descobriram isso com a investigação criminal, a Microsoft informou e acabou vazando aí que você é rastreado, tá? A Microsoft rastreia o teu PC com a chave única no teu PC, tá? Só pra avisar. E notícia foi isso, acabou, não tem mais notícia não, tá? Notícia tá uma bosta. Poderia explicar a questão de fase? Cara, é bem simples. Se você compra um 9600X, uma placa-mãe de 6 fases, vai rodar ele. De boa, jogando. Teu CPU vai consumir tipo 60 watts jogando. A tua placa-mãe matematicamente tanca 250, mas real mesmo, com a construção, ela tanca 150. E aí você vai rodar 80 jogando. Tranquilo. Quando você for rodar um shader, quando você iniciar o jogo e rodar um shader, vai rodar 100% do CPU. A placa-mãe não tem uma construção boa, ela vai aumentar o V-Core. Aumentou o V-Core, ele aumenta o watts do teu CPU, o teu CPU vai esquentar mais. Aí você bota um cooler para compensar isso, que seria o AG620 ou o Deep Cool. Você faz tipo um ciclo. Quando a sua placa-mãe é muito ruim, o teu processador não fica só mais quente, ele perde clock. E aí é um problema real, porque você passou do problema de só refrigerar o processador para perder clock. Então, tipo, uma placa-mãe com fases sem DRMOS, ela tem uma construção. Tem fases, mas não tem uma amperagem muito alta. Uma placa-mãe com amperagem, tipo 60, 50, 80, já tem uma construção e tem uma amperagem fixa.
Então, tipo, com DRMOS é melhor, sem DRMOS ela perde um pouco de eficiência. Sem dissipador em cima, você diminui a capacidade do MOSFET, com o dissipador em cima é melhor. Sem o dissipador do lado direito, diminui a capacidade da dissipação das fases do CPU. Então, 8 fases é bom para você ter uma placa-mãe com 9600X. O 9600 vai esquentar um pouquinho mais. O 9800X3 também vai esquentar um pouquinho mais quando você rodar full load. Porque todo mundo parece que não sabe que quando você abre o jogo, ele roda shader e vai dar 100% do CPU. Tem galera xingando aí, eu abri meu PC e deu 100 graus. Deu 100 graus, desculpa. Deu 85 graus e depois ficou 70, 60. Por quê? Porque rodou o shader. Aí o cara pega aquele valor base e acha que o PC tá explodindo, mas na verdade só rodou o shader e depois voltou ao normal. Porque o enjoo, o consumo é menor do CPU. Com exceções como The Last of Us 1, que roda bastante threads, com exceção pro Warzone também, que pesa bastante, Battlefield 6, que pesa bastante, Fortnite, que pesa bastante, jogos multiplayer, você vai sentir o CPU esquentar mais do que um uso comum de um jogo casual. Ou um jogo bugado como The Last of Us, que no começo usava CPU pra caramba. Era 100% dos meus threads e 80% do meu CPU. Ou joguinho bugado quando lançou aquele The Last of Us. Então, as fases são para saber a construção da placa, para saber quanto ela vai tancar do seu CPU e quanto mais estável seu PC vai ficar. Um 9950X3D, por exemplo, roda com 14 fases e 60 amperes. Um 9950X3D. Se você comprar qualquer placa-mãe mais forte que isso, você está comprando porque você quer, não porque você precisa. Então qualquer placa-mãe aí, como aquela que a gente postou ali, de 1.500 reais, cadê? Você roda um 9950X3D, gastando 1.500 reais. Bota um CPU cooler bom, um Assassin 4, que é o que eu tenho aqui em casa da Tipcool, ou um Mark I, um 360 Mark I, com uma boa dissipação, e você consegue usar o PC tranquilo. Para jogos e quando rodar o shader. Agora, se você vai trabalhar, que é um outro tipo de usuário, que vai rodar o PC 100% o tempo inteiro, aí uma placa-mãe um pouquinho melhor, como a de 16 fases, com um processador top de linha, seria melhor para você trabalhar, que nem o André, que ele comprou uma placa-mãe da Asus com 16 fases. Porque ele trabalha usando os 32 threads o tempo inteiro. Agora, se você vai comprar um 9800X3D, tu pode comprar uma placa-mãe de 12 fases, essa aqui, ó, pode comprar essa daqui. Cadê? Tranquilo, ó. Pode comprar tranquilo essa placa-mãe de 12 fases que vai rodar o 9800 tranquilo. Agora você vai usar a parte de SSD, memória, USB, quantos USB você quer, quantos PCI você quer, aí é opcional. Aí você tem que ver por placa. Mas a questão de construção é só para saber se o CPU vai rodar tranquilo na sua placa. Apenas isso. É apenas isso. Ao contrário do pessoal aí que fica dando magia do undervolt, magia do overclock, magia de perda sua garantia da sua placa-mãe, vai lá e confirme que você vai perder a garantia, vai lá e fique mexendo na voltagem do teu processador que você nem sabe se seu processador é gold, se seu processador é lixo, se você comprou, você não sabe o que é, aí você faz o que você quiser. O PC é teu, a máquina é tua, quando receber o dinheiro de volta para comprar outra e não tiver, o problema também é seu. Então, tipo assim, eu sou bem realista. Eu falo aqui as coisas, aqui o nosso canal é estoque. É ligar o PC, botar na placa-mãe e funcionar. O máximo que você vai mexer é ligar o Expo da memória e ligar o Resazobar. E controlar os fãs. É isso que eu faço. Todos os meus PC é a mesma coisa. Eu boto o processador, ligo o normal, ligo o Resazobar, ligo o fã em 100%, desligo o RGB da placa-mãe e só. E ligo o XMP da memória. Ah, tu não mexe em undervolt? Não. Tu não mexe em PBO? Não. Tu não mexe em configurações? Não. Na Intel é o contrário. Na Intel tem que desligar coisa. Na Intel tem que desligar o enhancer multicore que fica fazendo overclock automático de todos os processadores, todos os núcleos. Na Intel eu desligo coisa. Eu ligo o PC e desligo coisa. Na Intel eu sou obrigado a desligar, porque na Intel vem configuração de overclock ligado de fábrica. Então na Intel eu sou obrigado a desligar Paparrado coisa. Wesley mandou 50 reais. Depois, Oxi. manda o pessoal colar na minha live. Olha aí, o André mandou. Obrigado aí o superchat, André. Brigadão aí, cara. Valeu. O André mandou 50 reais. Então é isso. Eu sou aqui. Nosso canal aqui é pro pessoal que quer pegar o PC, comprar o CPU certo, comprar a placa-mãe certa, comprar o cooler certo, ligar e não se estressar. Tanto que tem playlist no nosso canal aqui de configurações de
configurações de tanto de AMD como de Intel. Daqui da parte que não tem playlist aqui. Aqui ó, Intel 13ª geração. Tem aqui AMD Ryzen 5000, 7000, tem playlist toda explicando tudo isso que eu tô falando aqui, de PBO, de Hanson Multicore da Intel, Turbo Boost, TVB, toda aquela parafernália que a Intel fez aí do passado, da AMD pegando fogo, tudo aqui explicando bonitinho nessas duas playlists aqui. Então nosso canal aqui é estoque. Se quiser fazer overclock, você liga para fazer o que você quiser, mas lembre-se de uma coisa. Faz overclock quem tem dinheiro para comprar outro hardware. E se você é o espertinho que fala que vai ganhar outro hardware de volta, lembre-se que as empresas não têm hardware para te devolver, elas vão te devolver o dinheiro. Com o dinheiro que você comprou, você consegue comprar outro igual? E mesmo que te devolva o dinheiro, tem hardware e você tenha dinheiro a mais para comprar. Tem hardware para você comprar, mesmo que você tenha um dinheiro para comprar? Mesmo que você seja podre de rico, tem como comprar hardware? Então, põe essas relevâncias na mente de vocês aí nessa parte aí de undervolt overclock, porque o mundo está mudando e vocês têm que acompanhar, porque o mercado aí tá doido para vender para vocês os produtos e se livrar do problema que está no estoque deles. Eu não tô com esse problema, não tenho estoque para vender para vocês e nem comissionado direito eu tenho. Eu tenho do AliExpress que eu nem uso. Então é isso. Tem muita diferença da X170E para a X170 normal. A única diferença da E para 70 normal, o pão de queijo, é que a E ela tem o melhor chipset. O que é o melhor chipset? Ela tem mais... o CPU, o Ryzen 5000 e o 7... Vamos pegar aqui, ó. O Ryzen 9800X3D, vou explicar para vocês aqui, ó. O 9800X3D, ele tem isso aqui, ó. Vamos explicar de jeito bem fácil de entender. O Ryzen 9800X3D, ele tem rola. Ele tem 24 linhas PCI 5.0. O que é? Uma GPU X16, sobra mais 8. Um SSD 5.0 dá 20. Um outro SSD 5.0 dá 24. Ou um USB 4.0 tipo C de 40 GB. Daria 24. Então, na placa de vídeo, no SSD, em um USB 40 GB, você comeu a linha PCI do teu processador. O chipset X870 tem outras linhas PCIs além do teu processador. Então, o chipset, ele controla o restante do seu computador. Por isso que tem uma diferença. Ela vai ter mais linha para colocar mais SSD. Ela vai ter mais linhas para colocar o teu USB lá na frente do gabinete. Então ela vai ter mais linhas 5.0 e 4.0 que o teu processador não vai conseguir controlar. Então, tecnicamente, uma placa E ela tem mais conexões que uma placa sem E por conta disso. Porque ela tem, além da controladora do processador, ela tem o chipset para controlar o restante que sobrou, entendeu? Então por isso que as placas de entrada, geralmente você pode usar só o processador, uma placa de vídeo e um SSD. Porque o chipset é tão ruim que você não consegue colocar mais coisas. Mandou 25 reais para de-inflacionar o mercado. Electrize, obrigado aí, Electrize. Obrigado aí, mandou 25 reais, cara. Já vamos pegar uma máquina aí, vamos pegar uma máquina de lavar aí, um fogãozinho, já era, irmão. Já tô quase comprando minha maquinazinha, meu fogão já. Já comprei o armário, eu vou me endividar todinho esse ano. Comprei a placa, comprei o armário, tô lascado, mano. Mas vamos lá, então é isso. Cadê o nome dele? Então é isso. Quem perguntou foi o pão de queijo. É isso, tecnicamente é isso. Por isso que eu falo, a fase é uma medida que o teu CPU vai rodar seguro naquele PC, naquela placa-mãe. Agora, as conexões, aí você escolhe a tua vontade. O pessoal que é membro lá tem acesso à nossa planilha aqui de placa-mãe. Estamos com acesso ali ao nosso sitezinho de placa-mãe que tá bonitinho. Tem o nosso sitezinho aqui bem bonitinho. Não voltou. Tá meio pirento? Tá em beta ainda, tá em beta. Vamos lá. Vou pegar uma água aqui. Entendi, muito obrigado.
Nada, Fernando. A gente explica aqui porque o pessoal do YouTube só quer vender produto. Quanto menos vocês souberem, melhor pra eles. Eu falo assim, quando eu era técnico de informática, eu não pegava serviço do cara, tipo, eu cobrava R$ 500 pro cara. Eu cobrava 200, ó, o serviço é isso, 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 isso. Explicava pro cara, o cara entendia, o cara não se sentia lesado, porque outro cara que fez serviço pra ele chegava lá, formatava, se aproveitava da leiguice do cara que era do serviço, pra farmar a aura. Ah, vou formatar, 100 pila. Ah, mas não tem um Office, mais 100 pila. Ah, mas não tem o meu negócio aqui, mais 100 pila. Aí o cara ficava farmando o cara. E o cara, sem entender, continuava gastando dinheiro. Eu sempre fui de explicar pro cliente as coisas. Perguntar, ó, tu quer que bote Office? Tu quer que faça backup? Ó, com backup é mais caro. Mas não tem a foto do teu bebê, do teu casamento, que vai perder? Aí eu explicava tudo pros caras. Aí os caras me chamavam pra fazer manutenção do PC, não me chamava pra fazer serviço que eu não fiz, me chamava pra fazer manutenção. Me chamava, me recomendava pra outra pessoa. Assim, eu peguei uma gama muito grande de cliente lá em Belém do Pará. Porque lá o pessoal é muito humilde lá naquela cidade. Então tava cheio de trambiqueiro, cara. Mas tava cheio. Eu mesmo levei um golpe de um cara, foi por isso que eu aprendi TI. Eu levei um golpe de um cara que botava um vírus no meu PC, que de 3 em 3 meses ele apagava a DLL lá do System 32 e meu PC parava de funcionar. E 3 em 3 meses eu tinha que ir lá e pagar o cara pra formatar meu PC de novo. Aí eu aprendi, aí eu formatei eu mesmo e nunca mais aconteceu. Aí eu fui pegar, paguei pra ele fazer de novo e descobri que ele tava colocando vírus no meu PC pra poder farmar dinheiro comigo. Golpista do caramba, era só golpista, eu só levava golpe lá, mano. Era tenso mesmo. É triste. Para o 5 14600, quantas fases seria ideal? 12. 12 fases. Boa noite, Augusto 41BR. Um MSI 650 leva? Não, Augusto. Tu vai conseguir ligar o PC. Tu vai conseguir jogar, porque quando você jogar o teu 9900X, quando não estiver rodando shader, ele vai consumir uns 100 watts de consumo. Mas essa MSI aí, primeiramente, ela não é uma MSI da série 800. Né? Ela não é uma MSI da série 800. Segundamente, ela só tem míseros... Cadê? Ela tem 10 fases. Ela vai segurar o teu 9900X. Não tem DRMOS. Vamos ver aqui quanto de fase tem isso aqui. 9900X. Quanto é que tem isso aqui, meu Deus? 9900X. Quanto de clock tem isso aqui? 5.6 boost. 1224. Não vai, cara. Desculpa. Vai ser praticamente 10. Ela vai jogando, você vai jogar tranquilo. Jogando, você vai jogar tranquilo. Só na hora do shader que teu CPU vai esquentar. E já acostuma, tá? Na hora do shader ele vai esquentar pra caramba. Agora, se você trabalha, esquece. Esquece. Se você não tem plano de trocar essa placa-mãe no futuro, o máximo que você pode fazer aqui para diminuir, foi o que eu recomendei pro nosso amigo lá do Discord, é desligar, não fazer PBO, é desligar o modo turbo e ficar usando 4.4. Se você vê que vai ficar muito quente. Lá no Discord um cara pegou o 7980X com 36 threads, tava pegando fogo. O que eu fiz? Desliguei o Enhance Multicore. O clock dele parou de ficar todos os núcleos em 4.6, ficou 4.4, caindo para 3.8, que é o correto na Intel. Aí ele ficou muito quente, ele foi lá, diminuiu o Turbo Boost, né? Isso não é um Undervolt. Ele foi nas opções de Turbo Boost e colocou 4.0. Parou de pegar fogo. Até ele trocar a placa-mãe e o cooler, ele tá usando lá 4 GHz pelo Turbo Boost, sem mexer em PBO, sem mexer em curva de tensão, sem mexer em nada, ele apenas limitou o clock do Turbo Boost. E tá usando o PC com cooler de 150 watts, até trocar o cooler para outro melhor. Que é, ele comprou o AG620, né? Ele comprou um cooler decente. Então, resumindo a história, vai rodar tranquilo em jogos, no teu 9900X. Em shader você vai sentir um inferno na sua casa. Em trabalhos também você vai sentir um inferno na sua casa. E se for rodar Battlefield, Warzone, essas coisas, prepare-se para o inferno. Mas rodar vai. Não vou mentir pra você dizer que não vai rodar. Rodar vai. Tranquilo. Só vai ficar quente. E se você não tiver um cooler bom também, e desejo boa sorte no inferno na sua casa aí, tá?
É, é o Augusto. Peguei uma 5060 por R$ 1.800, foi uma boa compra, sim. É um preço bom. Esse de apagar dele é aquela tremeza de rir pra não chorar. Opa, voltei aí, Leonardo. Virou membro, Leonardo? Caraca, irmão. Valeu. Ah, é o Leonardo. É o Leonardo ali que tá com o 7980X aí, ó. Liguei o Turbo Boost agora com a G120, fica 90 a 100. Vou ter que desligar o Turbo Boost novamente. Tenta limitar o Turbo Boost em 4, cara. Tenta limitar o Turbo Boost. É porque é muito núcleo, cara. É 36 threads, cara. Não tem cooler barato pra isso. Não tem um cooler barato pra isso. Esse que é o problema. Não tem um cooler barato. Se você for comprar um cooler realmente para refrigerar, tu vai gastar uns R$ 2.000. Ele é 4.2, ó. O Turbo Boost 3 eu desligaria para não ficar 4.4. O Turbo Boost 2 está 4.2, eu colocaria 4.0, 3.9 e já era. Para poder ficar dentro da faixa dos 250 watts que o AG aguenta. Esse é o jeito que dá para fazer. É muito thread, é 36 threads, amigo. É muita coisa. Caraca, onde comprou Salles? Oxe, Salles? E aí, Orebuff, como é que tá? Peguei a minha ontem por 2.200, agora já foi. Previsão de memória RAM aumentar? Não. Não tem como. Não é bom aumentar, não é bom limitar a memória não, Augusto, porque se você limita a memória, você força o, o processador a mexer no V-Core. Você faz a tua placa-mãe fazer o seu trabalho. Quando você bota a temperatura limite. Quando você só limita o Turbo Boost, você faz o Turbo Boost baixar, baixa o V-Core automaticamente. Não fica fazendo configurações mirabolantes. É porque o processador dele tem Turbo Boost 3, Turbo Boost 2 e tem 36 threads. Então, e um coolerzinho de 250 watts de entrada ali. Então, infelizmente, tem que fazer essas configurações aí para você arrumar. Então, vamos aproveitar aí que vocês estão aí. Vamos mostrar para vocês algumas coisas aqui. Vou tentar esconder o máximo que dá para esconder aqui, né? Para vocês não verem o meu amor aqui. Cadê? Deixa eu fechar aqui, sair. Vamos fechar isso aqui também. Vamos agora para a parte final da live, né? Minha mulher vai chegar, praticamente eu não vou buscar ela. Ela vai me xingar pra caramba que não vou buscar ela. Mas, deixa eu só libertar aqui o caminho para ela passar. Já já ela vai vir aqui. Vamos começar a falar sobre um pouco de IA. Já que não tem muita coisa de notícia, né? Vou falar sobre meus trabalhos dessa semana. Meus trabalhinhos. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Como é que eu troco a tela, meu Deus? Nintendo, Chrome. Captura de tela. Esse aqui, ó. Então, galerinha, essa semana agora, vocês viram semana passada que a gente fez um site. Eu tô fazendo minhas traduções de áudio e tal, né? Eu tinha um projeto e eu consegui concluir esse projeto. Eu paguei o Cloud, mas eu não vou usar mais o Cloud, né? Mês que vem vai acabar meu Gemini grátis. Eu vou ficar no GPT, que o GPT foi o que mais me atendeu em todos os âmbitos ali que eu preciso. Então aqui, ó, nós fizemos alguns programinhas aqui. Fizemos um programinha de uma extensão de navegador para traduzir mangá. Olha os projetinhos que eu fiz em 4 dias, ó. Eu comprei aqui, ó, dias ativos, 4. 4 dias, eu tô 4 dias trabalhando. Gastei 4,2 milhões de tokens em 4 dias, desde que eu comprei. Já quase acabei com o plano todo, né, do mês. Já tô com 40% de uso já do modelo em 4 dias. Fiz uma extensão de tradução de mangá. Fiz um tradutor de mangá offline. Fiz um tradutor de mangá online. Fiz um jogo de Power Word aqui. Um jogo de um jogo de Power. Eu fiz um Pokémon Firehead com Power Word. Só não pergunta pra enfermeira Joyce aí sobre que vai curar os paus, que é engraçado que a enfermeira Joyce foi. Fizemos um transcritor de vídeo aqui, ó. Eu fiz um transcritor de vídeo em lote. Que eu pego o meu vídeo, jogo na IA. A IA faz uns paranauê. Agora que o Gema tem como ver áudio e vídeo. E ele gera cortes dos meus vídeos automaticamente. Eu consegui fazer cortes de vídeo automaticamente. Acho que eu não estou com ele aqui. Deixa eu passar esse código para cá. Deixa eu mandar aqui para vocês, ó. Aqui, ó. Vem aqui, corte de vídeos.
Cadê o Tup Cortes? Novidades do mundo do hardware. Tá aqui, ó. A nossa última live. Vamos pegar aqui, ó. Ui. A nossa última live a gente fez não teve cortes, né? Eu tava trabalhando, agora a gente vai ter corte, ó. Eu peguei a nossa última live, coloquei na IA. Aqui ela fez cortes, resumo, ó, bonitinho, ó. Tem até o CSV com os times aqui bonitinho. Ó, tem os times bonitinho, ó. Fiz todos os times aqui, ó, do IA. Ela pega o meu vídeo, joga pra... Faz a transcrição do meu vídeo, joga pra IA. A IA, o Llama CPP gera os times. Eu pego os times, já com a descrição. Ela termina a descrição, gera um documento. Eu pego esse documento, jogo para o meu programa de edição. Ele lê o dado, faz os minutos e corta o meu vídeo automaticamente, tudo sozinho. Faz legenda, faz o vídeo, faz a legenda do vídeo, faz a thumb, faz o prompt para thumb, tudo rodando localmente. Aí você pergunta, Daniel, e a memória RAM? Roda com 6 GB de memória. Precisa de quantos gigas? Precisa de 3 GB para rodar o transcritor de legenda. Aí ele começa, desliga. Aí assim que ele termina o Whisper, ele vai lá, pega, joga pro Llama CPP. A IA que eu tô rodando aqui, ela consome 6 GB de VRAM. 6, eu posso colocar para rodar 5 GB se eu botar quantizar ela para 4. Ela roda 4 GB de VRAM, pega os times, né? Faz os times com os temas que tá aqui, né? Todos os times, ó. Bonitinho. Começo do vídeo, término do vídeo, duração do vídeo, palavra-chave. Palavra-chave, tudo bonitinho, ó. Score, importância, faz um JSON, faz um texto, faz um Excel. E tudo tá rodando local. Não tem uma internet nisso. Tá rodando tudo local, totalmente local. Essa bosta aqui. Foi um saco para fazer, o Claudio me ajudou, o Matsuki me ajudou, ele me deu uma dica lá de como fazer os prompts lá. Eu consegui fazer, peguei do Preguiça Artificial, peguei as dicas do Matsuki, consegui otimizar meus... Que a IA a gente é burro, né? A gente pergunta pra IA as coisas do jeito burro, eu aprendi a fazer a pergunta do jeito inteligente. Então pegamos aqui, fizemos tudo bonitinho, a nossa live de 2 horas, ó. 2 horas de live, demorou 2 minutos e meio para fazer a transcrição, minha placa de vídeo é rápida, né? Por CUDA. Demorou 4 minutos e 20 para fazer os cortes e demorou praticamente 1 minuto para fazer toda essa separação aqui do vídeo com os times certinhos. Então, tipo, tá funcionando. Vai acabar a live aqui, eu vou baixar essa live do YouTube. Toda live vocês estão vendo que tá tendo a transcrição da legenda, que é feita aqui. Tá tendo o time da legenda lá na descrição dos tempos do vídeo. E agora vai ter para os membros aí. Vamos ter esses cortes aqui agora automatizados. Claramente eu vou pedir para IA gerar uma legenda de cada vídeo desse aqui para poder eu saber qual é o tema, se eu preciso unir ou separar. Aí vai ser um outro prompt que eu vou criar com o Cloud ou o GPT. Eu estou trabalhando bastante nisso. Então, tipo, separou por tema aqui, análise de reciclagem de chips, mercados de consoles, impacto da memória, escolha de PC, análise de tecnologia super e memória. Quando eu tentei gerar isso aqui sem IA, sem o Llama CPP, ele fez o quê? Ele gerou, cada pausa de respiração, ele gerou um vídeo. Então deu mais de 100 vídeos. Deu mais de 100 cortes. Eu demorei praticamente, acho que foi 6 minutos para gerar esses 25 cortes, demorou 6 minutos para cortar. Tudo local. Ferramenta de corte, ferramenta de transcrição, ferramenta de leitura. O Llama CPP é uma ferramenta magnífica de IA. Eu usei o Gemma E2B, quantizado em 8. O Gemma sem censura, muito bom. E rodou muito bonitinho aqui, delicinha, cara. Tá, os projetos aqui estão legais. Temos aqui, ó, vamos pegar aqui tomar cuidado aqui, né, com essas paradas, né? Vamos pegar aqui o Cloud aqui, ó. Tem até um TXT aqui que eu uso, que é esse aqui, ó. É o Engine Steam Open Web UI, né? Tem aqui, ó. A gente vem aqui, abre o CMD aqui do nosso amiguinho. Vemos aqui, ó. Pegamos aqui corte de vídeo. Jogamos aqui o código, dá para dar zoom? Ó.
corte de vídeo. Ele pergunta onde é que está o programa. Eu jogo aqui CD, corte de vídeo. Ele pega lá. Aí eu vou lá e pergunto para ele, olha, eu quero que você pegue os vídeos que estão na pasta tal e você vai usar qual IA? Aí ele me pergunta, o Guima 4, Guima 4 2B, Guima 4 4B, Queen 3.6 de 12 GB que eu otimizei. Esse aqui não cabe na VRAM. O Guima, assim, tudo sem censura, ó, tudo sem censura. Ele pergunta e aí ele vai gerar o que está na pasta lá. Ele vai pegar os times, vai gerar os nomes, vai gerar tudo e vai cortar automaticamente. Depois ele vai pegar os vídeos que estão na pasta, vai gerar a legenda de cada um e depois vai pegar essa legenda, vai fazer um prompt de imagem para fazer as thumbs do canal. Então tá lindo e maravilhoso. Tá lindo e maravilhoso. Eu não fiz visual, porque gasta muito token pedir para ele fazer um visual, então, como é um processo simples, eu fiz tudo em Python. Tá tudo em Python aqui, tá tudo maravilhoso aqui. E eu dou Enter aqui, no número que está aqui, ele vai começar a ler os vídeos e fazer a tradução. Agradeço o Guima 4, o Guima 4 agora consegue ver áudio, né? Então, graças ao Guima 4, a gente conseguiu fazer o nosso projetinho aí de cortar vídeo automático e não ter que pagar $20 aí no mercado aí, que tá caro para pagar esses negócios aí de cortar vídeo. Depois eu vou fazer uma versão variante dele para fazer shorts de vídeo. Beleza? Esse aqui é o de fazer corte de vídeos, que tá bem legal. Temos aqui vocês vão rir, né? Vocês vão rir. Temos aqui um mangá, um tradutor de mangá bem simples, que eu fiz também. Ó, bem legalzinho aqui, ó. Outro vem vir aqui. De mangá. Bem simples. Vamos tomar cuidado com o que vai aparecer aqui. Não liguem muito. Dá para fazer o URL. Botar o URL do site. Dá para fazer pasta local. Dá para fazer o upload de imagens. Tem aqui o detector que eu uso para traduzir. Ele pega arquivos físicos também. Temos também aqui, ó, tradução do japonês, português, Brasil. Eu consigo fazer a tradução gratuita pelo Google. Não vou explicar como isso aqui. Tem a API com chave que eu posso usar o GPT ou alguma coisa do tipo. Tudo feito pelo cloud, tá? Tem o Llama CPP, que eu rodo local com o Guima Translator. Tem uma pastinha aqui que eu rodo... Cadê aqui, ó? Tem uma pastinha aqui, tem meus projetos, né? Aqui, ó, o Tups, Inputs Vídeos, ó, aqui o vídeo que eu coloquei do nosso canal, a live, tem aqui também cursos, documentos, downloads, Guima, Llama CPP, mangá, que é o Mangue, esse aqui é o primeiro mangá que eu fiz, esse aqui é o mangá 2. Não é esse aqui, cadê? Mangue Online, aqui, ó, online, mangá online, aqui, ó. Aí aqui ele faz os scripts, tem o Outup aqui que ele gera, ó, ele gera aqui os traduzidos também, ó, tem os textos de balão, que a gente usou para testar, ó, como vai. Depois a gente colocou vários balão para ele poder aí entender o que era cada coisa. Que tava comendo, agora ele não comeu mais, ele deixou bonitinho. Então, tipo, foi feito um treinamentozinho aí. Perdi uns 2 dias aí. Desde a minha sexta-feira fazendo esses projetos aqui. Tá bem legal mesmo isso aqui, tá bem legal mesmo. Aí eu uso o Llama CPP para fazer a tradução local, que é esse modelo aqui, ó. Cadê? É o modelo Translator Guima 4B. É uma IA só de traduzir coisa. Então eu consigo rodar localmente, eu consigo rodar grátis com o Google Tradutor, que eu roubei do Subtitle Edit esse comando, tá? Eu roubei dele. E também por API, que eu tenho uma API eu tenho $5 lá no meu GPT, e também tem a API gratuita da Nvidia lá, que ela usa os dados para treinar, né? Mas aí você faz caso a caso. Então é bem interessante isso daí, cara, é bem interessante mesmo. Aí eu consigo agora fazer minhas traduções. Aí você simplesmente clica aqui, eu não vou continuar esse aqui, né? E as traduções estão aqui, ó. Página traduzida, tá? Ainda umas coisinhas no balão. Isso aqui ainda não é a versão antiga. Você pode traduzir, destraduzir. Ó, traduzir, destraduzir. Você pode baixar, você pode deixar single, separado. 2 do lado. Isso aqui eu roubei de um projeto do Akita, tá? Do Akita, tem um projeto do Akita disso aqui, que é só essa visual aqui. Trocar a tela, altura, textos, traduzir, destraduzir, fazer o que quiser, tem os atalhos. Cara, o Cloud e o Codex para fazer programa é lindo, belo e moral. Você pode traduzir por foto, por pasta, por URL. Tu pode traduzir por GPU, sem ser por GPU. Cara, ficou muito bom mesmo, muito bom. Aqui o OpenAI, aqui o nosso Google Tradutor, né? O certificado do site, qual que tá pegando, quais os modelos aqui, ó, by PyMove PDF, sempre disponível.
Cara, isso aqui feito com, tipo... Foi, tipo, 10 prompts que a gente fez, porque eu fui muito burro. Acho que foi 25 prompts na primeira versão, essa aqui é a segunda. Essa aqui é a segunda versão, a primeira é essa aqui, ó. A primeira é essa daqui, ó. Pra você ver de onde eu saí, ó. Eu saí dessa versão aqui de teste, que é essa aqui, ó. Cadê o pip? Cadê o pip? Cadê o pip? Cadê pip, 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 pip? Acho que eu não tenho a versão 1 aqui. Demeng Rombat, essa aqui, ó. Pronto, essa aqui é a primeira versão. A primeira versão é essa aqui, ó. Super simples. Super simples, ó. Coloca o mangá aqui, coloca a pasta, escolhe com GPU, sem GPU, traduzir. É isso. Escolhe o modelo de tradução do Translator, escolhe o Google, escolhe o OpenAI, escolhe o GPL, escolhe um idioma e acabou. Eu saí disso aqui, fez 20 prompts que eu fiz errado, para esse aqui, com praticamente 6 prompts ou 5 prompts que para ficar desse jeito. Então, tipo, muito legal mesmo, cara. A IA aqui fazendo um belo de uns milagres aqui em casa. Consegui fazer o meu tradutorzinho, consegui fazer meu... Finalmente vou ter paz aqui com a minha esposa, que ela queria ler uns negócios aí que tá tudo em inglês. Eu finalmente vou ter paz aqui em casa. Fiz o meu joguinho do Power Word. O joguinho do Power Word. E tô arregaçando o meu limite. Eu tenho até que gastar aqui em 18 minutos, eu tenho que terminar esse limite aqui. Tem que arregaçar com o meu limite. E o programinha de cortes aqui, ó. Lindo e maravilhoso. É 20 em Python. Fiz o zip pra mandar pro André. Esse aqui, ó. Mandar esse projeto pro André pra ele brincar. Bandicar, fiz um atalhozinho aqui. Cara, lindo e maravilhoso aqui o Cloud. Esse Opus novo que saiu. Não foi o Fable, tá? Foi o Opus 5 que eu usei. Saiu ontem, na verdade, o Opus 5, né? Tá bem legal aqui e tudo isso aqui fazendo com IA, cara. Eu tô maravilhado aqui, cara. Todos os projetos que eu tinha pra fazer agora, eu tô colocando aqui na IA. Todos eles agora. Vou focar tudo em offline. Tudo em offline, porque eu não quero gastar um tostão. Um tostão, cara. Eu até vi um contador de IA aqui. O que eu gastei de IA local, fazendo tradução, leitura de livro, leitura de documento. Eu acho que se eu fui fazer um cálculo lá no contador deles com um IA equivalente, que é o GPT 5.4 mini, eu devo ter gastado uns $150 só de transcrição de coisa. Que eu peguei todos os tokens que eu tinha usado aqui, deu $150 só de conversão de token offline. Isso aqui não precisa de 16 GB de memória, tá? Com 6 GB de memória tu consegue fazer isso aqui que eu fiz. Só vai demorar mais na hora de cortar e vai demorar mais por causa dos CUDAs que você vai ter na placa para poder renderizar isso. Uma 5060, por exemplo, tu vai rodar isso aqui tranquilo, um transcritor de vídeo em lote. Tu vai rodar tranquilo, cortar o vídeo, botando pausas, né, em cada sessão para limpar a VRAM. Tu vai rodar tranquilo, cara. Eu tô aqui feliz pra caramba, queria mostrar para vocês. Eu brinquei com o Codex, bastante. O Codex foi o meu... Foi R$0, foi o R$0 mais legal da minha vida. Eu paguei R$0, um mês gratuito. Foi o que eu mais fiz testes. OmniVoice, clonador de voz. Instalei o Llama CPP. A melhor coisa que tem foi esse Llama CPP que eu instalei aqui, cara. Muito bom esse programa. Muito bom. Fiz otimização de memória. Aprendi. E o bom é que eu fico lendo essas merda aqui, eu fico aprendendo como programar também. Ou como é que faz o Venv? Pô, vem aqui, coloco na pasta, boto os pés, não sei o que. Como é que eu boto a versão certinha do Python com a versão para não instalar essa daqui e ferrar outra. Então meio que eu vou lendo o bicho fazendo e já vou pegando como é que faz também. Então, tipo, tá um toma lá da cá, cara. Tá muito legal isso aqui. Eu aprontei bastante aqui com o Codex. Vou voltar para ele porque ele tem muito mais limite que o Cloud. O Cloud está com limite expandido até dia 15 de agosto, 100% para o CallWork e 50% para o Cloud Code. Então, literalmente, eu estourei meu pacote em um dia. Se não tivesse 50% a mais, eu tinha zerado meu pacote em um dia. Então, para programar o Cloud é muito legal, porém ele tem pouquíssimo limite. Isso é bem ruim do Cloud. O Cloud é muito bom, ele te ajuda, ele corrige, ele testa, ele tenta resolver o problema, mas ele tenta resolver tanto que ele gasta muito token nisso. E aí você é penalizado por perder o teu limite. O GPT não, ele centra mais no que você fala e te pergunta praticamente as coisas para você fazer certinho. Eu achei muito legal isso aqui, achei muito legal mesmo. Eu tô muito feliz. Eu queria fazer esse programa de cortes já faz um tempo. Eu só não esperava que o Google
O Google ia fazer a honra de lançar esse Gemma 4 com transcrição de áudio. Eu só não esperava isso. Nenhum tradutor translate o Gemma novo aí, com que essas duas IAs aí são as minhas preferidas da Google, os Translator Google, o Gemma 4 e o Gemma 4 E2B, que é 2 bilhões de parâmetros, que eu estou usando esse que é mais leve, e o de 4 bilhões de parâmetros, que também é legal e é moe. Então esses aqui são as IAs que eu estou brincando aqui para vocês verem que o negócio está avançando, tá? E eu só fiz um curso básico de Python e um curso básico de C Sharp. Só esse é o único curso que eu fiz, um curso básico do Guanabara e um curso pago de um outro cara que eu esqueci o nome. E estamos conseguindo fazer tudo isso aí de forma bem maravilhosa aí. Parte da IA aí, tudo bonitinho, com correções, com tudo lindo e maravilhoso aqui, cara. Todo o projeto, todos os erros, cara, nossa. Todas as coisas que deram errado aqui, vocês não têm ideia de balão comendo as pessoas, balão comendo as roupas, pegando latinha. Nossa, foi uma guerra fazer isso aqui, mas foi uma briga, mas foi uma batalha. Mas consegui pela paz com a minha esposa. Pela paz. Pela paz. Pela paz. Pela paz eu consegui. Pela paz eu consegui. Ai, ai, cara. Então, esse aqui eu queria comentar com vocês que eu tô bem emocionado com isso aqui. Eu queria compartilhar com vocês a minha alegria de conseguir fazer um tradutor de mangá, um ADD-ON pro Google e pro Brave e ainda um corte automático de live, gerando prompts para fazer imagem e gerando prompts também para fazer os timers para poder cortar os vídeos, cara. Muito bom mesmo. E tá bem legal. Esse aqui tá muito legal mesmo. Então espero aí que vocês tenham gostado aí dessas aulas aí, ó. Conseguimos fazer aqui também uns promptzinhos legais de benchmark, projeto de setup, conseguimos fazer vídeo SRT. Cara, eu tô destruindo o nosso amigo Cloud aqui. Eu estou destruindo o máximo que dá até ele acabar, porque o GPT eu nem brinquei muito porque eu não paguei nada, né? Mas como esse aqui eu gastei R$ 110, eu vou destruir essa desgraça. Eu vou acabar com o Cloud. Eu vou gastar tudo que eu puder. Eu vou acabar com tudo que eu puder. Porque eu gastei R$ 110 nessa merda e agora eu tenho que recuperar. Eu tenho que recuperar. É o escopozinho aqui que eu tinha feito pro trabalho lá, pra mostrar pro pessoal da CIPA, né? E tá bem legal. Deixa eu pegar uma água aqui. Eu tô com fome. Vou fazer uma farinha láctea agora para poder reforçar esse friozinho aqui. Os caras já colocam Odisseia completo na Twitter. Ah, mas Odisseia é um filme de merda, cara. Eu tô esperando sair o Homem-Aranha pra eu ir lá no cinema assistir. E só. Não tô com muita expectativa de filme, não. Boa noite, mestre. Ei, João Paulo, como é que tá, cara? Tradutor de mangá mais 18, já estava na hora de alguém fazer isso mesmo. Warren Buffett, filho da mãe. 50, 60. Ai, caramba. Daniel, tem muita diferença no barramento dos PCI 3.0 e 4.05? Sim. O 3.0 ele é praticamente um quarto da velocidade do 5.0. E se você for se você tiver um CPU que é X8, como o 5600G, tu vai ter um oitavo da velocidade. Se você tem uma GPU com 16 GB, isso não vai afetar tanto, porque já foi feito o teste no Hadron Box. Por quê? Porque como o FSR ou o DLSS vai rodar na tua GPU, todos os dados vão rodar da tua GPU pro PCI direto. Não vai ter comunicação com memória, não vai ter comunicação com CPU tão constante. Agora, se você tem uma GPU de 8, 6, 12, que em algum momento a comunicação passe para a memória, que você tem que passar a comunicação, aí você vai ter gargalo. Porque a tua placa de vídeo vai estar tão lenta que quando ela se comunicar com o CPU e a memória, tu vai sentir gargalo. Então lembre-se disso. Se você comprou uma 5060, por exemplo, ela é X8. Então se você colocar uma 5060 no PCI 3.0, primeiro você vai ter que ir na BIOS e colocar 3.0 manual, porque senão a sua placa-mãe vai dar erro. Se você não setar manualmente a 3.0, a tua placa-mãe vai ficar tentando colocar a 5 sem ter, e tá dando muito erro nas placas-mães por causa disso. E aí você vai ter que colocar manual 3.0 e você vai perder um oitavo da largura de banda. Se acontecer de passar a memória RAM da tua placa de vídeo, vai comunicar
Isso com as placas de vídeo nova, tá? Não com as antigas. A nova tem essa tecnologia de calcular dentro dela. E ela vai comunicar com a memória RAM, aí você vai ter gargalo. Porque vai ser tão lenta a comunicação que você vai gargalar o teu jogo. Mas em tese, sim, tu vai perder desempenho, sim, por causa do PCI. Tanto se o teu processador é X3, é 3.0, X8, tanto se a placa-mãe é 3.0, tanto se a GPU é X8, tudo isso, o menor sempre ganha. Aprenda isso. O menor sempre ganha. Geralmente placa-mãe 5000 e 8GB X99 tem muita perda. Exatamente o que o Leonardo falou ali. 5060 Ti é 5.0. Se estiver na 4 ainda é de boas. Porém, se estiver na 3 vai ter perda considerável. Eu troquei meu PC por causa disso. Que meu 9900K era 3.0. Lógico, será nítido quando acabar everrando a placa de vídeo tiver que fazer swap. Exatamente o que o Leonardo falou ali. O Warren Buffett falou, show demais. Se eu tivesse tempo, eu iria fazer isso também. Eu rodo Queen 2.5 em 27B e uma 6900 XT. Uso basicamente... Pô, Warren Buffett, troca essa birosca aí, Warren Buffett. Warren Buffett. Sai dessa pobreza, Warren Buffett. Vem pra esse aqui, ó. Vem pra esse aqui, ó. Ó. Vem pra esse aqui, ó. Queen... Ó, vou te mandar o link. Queen 3.6 35B, um Sensored. Aqui, ó. Pega desse cara aqui, ó. Ó. Pega desse cara aqui, ó, Warren Buffett. Os dois melhores chats que tem hoje, pra quem tem memória, é o Gemma 31B. É o segundo que melhor. Esse aqui é balançado. Balanceado quer dizer que não foi totalmente traduzido, né? Não foi totalmente descensurado, né? Vamos pegar aqui, ó. O melhor que tem é esse aqui, ó. Inclusive eu uso ele. É o Queen 36B, é o Queen 3.6. 35B 3A3B. Esse aqui, ó. Esse aqui é o melhor. Esse aqui, ele tem a mesma configuração de um chat GPT mini. Você consegue... Tem raciocínio, tem tudo. Só que tem um problema. Quando você usa ele, com 4.000 de contexto, ele vai consumir uns 20 GB de VRAM. Uns 20, 18. Se você colocar todo o contexto dele, que é 262, aí ele vai consumir uns 30, 40 GB. Aí eu uso ele na 12 GB na VRAM e o restante na minha RAM. Só que eu forço ele a ficar na RAM fixo. Eu faço um MOI barra layers, tudo manual. E aí eu forço ele a ficar fixo na minha RAM e não na minha memória compactada. Nem virtual, ele fica fixo na RAM. E aí eu consigo uns 50 toques por segundo sem ter memória na GPU, né? Como tem mais memória, vai ser mais fácil. Mas esse aqui é o melhor, cara. Queen 3.6 35B. Ele é MOI, você pode separar ele de 3 em 3 bilhões de parâmetros, então ele é delicioso. O segundo que eu uso não é o Gemma 31AT, porque ele não é MOI. Eu uso esse daqui, ó, o Gemma 26A4B, que ele é MOI. Aí eu faço, só que ele não é sem censura total, ele é censurado só parcialmente. E aí, para rodar IA local, assim, rápida, eu uso o Gemma E2B, que ele é 2 milhões de parâmetros, super rápido, e o E4B. Eles vê vídeo, áudio, texto, tudo, ó. Tem 3 GB, ó. 3 GB, 3 GB. Eu uso a versão de quantificada em 8, que ela é mais precisa. Essa aqui, ó. Para fazer meus vídeos, essa aqui, ó. Ela é mais precisa, ela é Q8. Eu tentei usar o Q4, mas aí quebrou na hora de fazer os times. Então a Q4 ela tem bastante perda por ser uma IA de 2 bilhões de parâmetros. Mas mesmo assim, essa IA aqui, ó, com 131 milhões de contexto, ela é maravilhosa. Essa IA aqui, tem até aqui, ó. Tem até aqui, eu vou até mostrar pra você. Vídeos de Llama. Cadê aqui, ó? Llama. Dá até pra abrir ela. Deixa eu ver quanto eu tô usando de VRAM aqui, ó. Llama. Painel de perfil. Tá aqui, ó. Tem vários perfis aqui, ó. Tem ela aqui, ó. Gemma E4B Q8. Aí eu venho aqui, inicio esse perfil. E não tem, eu peguei errado, esse aqui. Eu escolho qual perfil. Eu vou usar o Gemma E2B 2. Ele vai abrir aqui. Vai rodar IA. Aqui tá rodando full load, não tá MOI. Só que é a versão quantificada em 8, né? Quantificada em 8. Ele vai vir aqui, ó. Vai abrir. Eu venho aqui só. Boto o meu código. 162, 19280. Deixa ele carregar o modelo. Tá carregando ainda. Vai pegar uns 6 GB de VRAM.
Tá rodando a GPT, tá rodando o nosso corte ali. Vamos dar um F5. Ele vai consumir uns 6 GB de VRAM, 5 GB de VRAM. Quantificado em 8 ainda, né? Que é a melhor quantização dele. Ah, não vai rodar porque eu tô rodando um monte de coisa aqui no paralelo. Vamos ver aqui. Vai, meu filho. Termina de quantificar aqui. Deixa eu ver aqui. Agora abriu. Agora abriu. Abriu. Era só dar um... Era só aqui, ó. Aí eu pergunto o que você pode fazer. O que você pode fazer? Isso aqui é local, tá? Não tem API, não tem nada. Olha a velocidade disso aqui. O que você pode fazer? Eu boto 2 pontos aqui. É uma de 2 bilhões de parâmetros quantificada no talo, Q8. Tá rodando aqui, ó, 104 toques por segundo. Eu uso ela para fazer a tradução dos vídeos. Eu uso ela para fazer a tradução dos vídeos, ó. Responder perguntas, geração de conteúdo, linguagem, técnica. Ele faz áudio também. Então, tipo aqui, ó, deu 21 tokens, 956 tokens. Aí eu vim aqui, ó, bota aqui vamos supor aqui, vamos dar um texto aqui, ó, vamos pegar um texto. Vamos pegar um texto da minha live aqui, ó, pegar um texto da minha live, TXT e... Cara, eu boto livro aqui, eu boto imagem, eu boto tanta coisa aqui, cara, é maravilhoso. E é uma IAzinha de 2 bilhões de parâmetros, só que o contexto dela tá no talo. E ela faz tudo, cara, ela faz tudo. Eu tô usando a minha tradução nela, porque ela só consome 5 GB de memória de VRAM. Opa, chegou gente aqui, tá bem legal. Pera aí, chegou gente aqui. Oi. Passa lá. Opa, cartão. Tchau. Um beijinho. Sobrevivi, gente, não morri. Opa, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Quase alguém levou minha tela junto. Então é bem legal isso aqui, porque eu tô rodando local. Eu tô fazendo minhas thumbs. Tô fazendo meus textos, tô fazendo meus livros, tô fazendo meus comandos. Localmente, já gastei quase 3 milhões de tokens aqui nessa jossa. E tá bem legal as coisas, cara. Eu tô achando muito interessante isso. Tipo, otimizar ao máximo o dinheiro que eu tenho para não gastar IA online, né? Usar o IA online para gerar programas para eu não precisar gastar IA online. Programas para procurar notícia, programas para procurar sites, programa para procurar preço, programa para procurar notícias. Então, opa, Warembuff, brigadão. Então eu estou bem louco ali, ó. Vou baixar ele. Tenta criar vídeos com 6.900 XT+, mas consegui ver 22 segundos com 20 FPS. E deu trabalho. Teve uma otimização aí pra AMD, mas acho que foi pra série 9000. Eu usei Stable Diffuse em Images e cria muito bem, muito bem mesmo. Então, cara, pega esse Queen 3.6, que ele é muito bom. Ele raciocina. Em tese, o contexto é o quê? O contexto é o quanto você consegue falar. Por exemplo, você tem... Por exemplo aqui, ó. Vou tirar aqui, ó. Contador de caracteres para tokens aqui, ó. Vamos supor aqui, ó. Cadê? Contador de tokens aqui, ó. Tu tem lá uma palavra lá, que você tem um livro. Você tem um livro aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Você tem um livro. Esse aqui, ó, é o meu sumário de notícias de hardware que a gente fez notícia no canal hoje, ó. Tudo feito por IA. A IA fez um programa que procura notícias. Então, a IA fez um programa que todo sábado, 4 horas, tem notícia. Então, eu não preciso ter IA para fazer isso. Porque a IA gerou o Codex, fez um programa para procurar notícia para mim. Fez um programa para procurar preço para mim. Fez um programa para procurar outra coisa para mim, para eu não precisar perguntar para IA mais. Então, eu tô usando a IA para não perguntar nada para IA. Aí, pegar só o resumo do que o programa fez para IA fazer o que eu quero. Então, para diminuir o token que a IA online vai ter que precisar. Eu deixo todo o trabalho pro meu PC, todo o trabalho para local e deixo só a nata pro online. Então essa é a ideia que eu tô tendo, porque eu tô vendo que no futuro... Só pra mim? Só? Vai querer não? Ah, tá. Então, ó, gente, não fui buscar, mas ganhei coxinha, hein? Ganhei coxinha, então eu tô fazendo isso. Aí aqui, por exemplo, se eu pegar esse textão, geralmente eu uso o livro, e colocar aqui, ó. Deu 35 mil palavras e 53 mil tokens. Se eu pegar esses 53 mil tokens aqui e multiplicar pelo que eu gastei da última vez, eu vou gastar uns
70 centavos de dólar a 80. Vou gastar praticamente R$7. Cada notícia que eu mando ali para minha local, eu gastei R$7 no API, por exemplo. Aí eu vou pegar esse TXT aqui agora, ó. Vamos pegar ali esse TXT. Vamos lá, Hardware News. Abrir local, propriedades. Vamos pegar aqui o local dele. O que eu vou fazer? Outups. Vamos pegar aqui. Vamos botar pra cá. Llama. Aqui é o meu Outups. Vou pegar ele aqui, ó, em TXT. Vamos jogar lá pra IA. Olha que legal. Jogar aqui pra IA. Ele vai botar aqui na memória, né? A gente vai pedir pra ele ler. Aí nós pegamos o prompt que a gente fez. De notícia aqui, ó. A gente pega o prompt que a gente fez. Copia. Olha que legalzinho, cara. Regrinha, lá, o jeitinho que eu fiz. Bota aqui, desce. Bota, desce, já. Isso. Dá Ctrl C. Vamos fazer uma conversa nova, né? Pra não ferrar. Opa. Eu tô doido. Fazer uma conversa nova que é melhor. New chat. Pronto. Eu coloco o prompt. Coloco o texto e acabou. É isso. E a resposta que eu recebo aqui é maior. É maior do que a IA paga. Por quê? Porque aqui eu não tô com limite, ó. Aqui eu não tô com limite de token. Eu não tenho limite de token aqui, ó. Aqui é ilimitado, ó. Ó, o contexto é 131 mil, ó. Vai botar 70 mil na memória. Ó. 78 mil de contexto na memória. Ó, parou. Parou de pensar, os 75 mil. Agora ele vai pensar. Isso aqui tá contando nos tokens também, aqui ó, no contexto, ó, tá contando no contexto. Ele vai pensar e ele vai me dar o roteiro. Aqui, ó, bonitinho, ó. E a resposta também conta, ó. Até agora, aí se eu tiver um livro maior que o contexto, eu não consigo usar. Então por isso que eu uso o Queen. O Queen tem 212 mil de contexto. Eu consigo usar tipo umas 250 mil palavras. Aí se eu passar disso, eu tenho que usar o Gemini, porque o Gemini tem 1 milhão. Então o contexto limita o texto que eu posso colocar na IA. Então, se você pensa assim que você vai pegar um livro, e vai colocar todinho na IA e vai fazer ele ler, não vai, porque ele tem um limite de 1 milhão de tokens. Então se você passar de 1 milhão de tokens, você não consegue trabalhar. Então, tipo, na hora de você pesar pro patrão, ou coisa do tipo, eu vou fazer um trabalho lá. Se o documento que você tem passou da IA, você vai ter que separar ele. Então a IA não faz tudo. Infelizmente a IA não faz tudo. Ela vai ter que dividir o trabalho. Aqui eu tô usando a IA de 2 bilhões, né? Ela é mais, como posso falar, ela é mais seca, né? Agora, quando eu uso a IA deixa eu ver aqui. Quando eu uso a IA de 2 bilhões, ó, olha como fica. É porque cada navegador tem uma conversa, né? Aqui eu me explique. Não pegou. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo que naquela de 2 bilhões, que ela é mais simples, ela me deu um resumo e 2 links. Vamos subir aqui, ó. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. E essa é a diferença de ter mais parâmetro na IA, ó. Tá vendo que no bloco da NVIDIA ela me deu uma notícia, um link só? Isso aqui é o Guima de 4 bilhões e 4B. Esse outro aqui que tá fazendo é o Guima de 2 bilhões. Ele já mudou, ó. Ele tá fazendo um por um com as notícias, ó. Ele tá fazendo uma por uma. Aí agora vai fazer da AMD, agora vai fazer da IA, agora vai fazer do raio que o parto. Esse aqui offline. Então eu não preciso, um monte de coisa que tô aqui, eu não preciso mais do Gemini. Eu não preciso mais do GPT. O GPT eu só preciso de 2 coisas: fazer thumb e fazer programa. Só isso. Mais nada. Thumb e programa, thumb e programa, thumb e programa, thumb e programa. Depois pode ser que apareça alguma coisa a mais de fazer livro e explicando, mas é isso. Estamos fazendo tudo de boa. Então, faça um curso aí, tem o curso do Inteligência Artificial aí, que eu acho que tá fixado aí no canal, não sei se eu fixei. Tem o curso do Matsu que deve estar vindo por aí. Então, gente, se vocês têm que se atualizar nisso aqui, cara, porque é magnífico. Eu que fiz cursinho básico de programação, tô fazendo programa de tradução de mangá, programa de cortar vídeo automático, programa de
traduzir coisa, programa de fazer otimização de notícias de preço. Eu sei coisa básica de tudo. Então, se vocês quiserem aí, cara, não precisa ter muita memória. Se vocês pegarem esse game aqui, E2B, se tiver uma GPU de 6 GB, você já consegue brincar de IA. Se você tiver 6 GB aí de memória numa placa de vídeo, você consegue brincar com essa IA aqui de 2 bilhões. Tranquilo. Você bota um contexto de 35 mil para ela ficar um pouquinho mais pensante e tal. Porque se você pegar uma IA com pouco conto, você vai achar a IA burra, mas às vezes a IA não é burra. Às vezes você colocou um contexto de 4 mil e a resposta vai ser só pode ter 3 mil palavras. Só que ela não tem só que te responder 3 mil, ela tem que ler a tua pergunta, ela tem que fazer... Aí o mestre da chicota chegando. Nascimento. Toma, chupa, nas costas. Toma na nuca, toma na bunda. Toma de rola, nas costas, no braço. Toma, chupa, Brasil. Obrigado aí, Jorge Nascimento, por virar membro. Agora, eu espero que vocês tenham entendido na parte que eu falei que a IA não é burra. É que se você dá pouco contexto para a IA, ela vai te dar uma resposta curta. Porque ela tem que ler a sua pergunta, ela tem que pensar para responder, e ela tem que responder. Dentro desses 4 mil de contexto, ela tem que fazer esses 3. Então ela vai reduzir a resposta para poder caber. Então, se você não der contexto para a tua IA local, ela sempre vai ser burra. E automaticamente, quando você aumenta o contexto da tua IA, aumenta a memória usada. Porque essa IA aqui, ela usa 3 GB e pouquinho de memória. Com o contexto no talo, aqui já deu 2. Ela usa 6, por exemplo. Então, tipo... Aprendam isso, que vocês têm que saber isso, que a IA local não é burra. Ela tem menos informação que a IA online. Mas se você não liberar contexto para ela pensar, ela não tem espaço para poder pensar. O próprio Queen, ele fala que o mínimo para ele pensar é 32 mil. Se você colocar 4 mil, ele não vai raciocinar. A sua resposta vai ser uma merda. Então, eu espero que vocês tenham entendido essa parte aí do raciocínio. Do que eu tô falando. Ô Warren Buffett, a parte que você perguntou de bolar IA é você ter memória RAM. Foi o que eu fiz. Eu consigo rodar IA aqui, ó. Que eu mostrei aqui, ó. Um exemplo aqui, ó. Ó, aqui, ó, por exemplo. Eu vou abrir pra você ver. Abrir com... Ó o que eu fiz aqui, ó. Abrir com... Vamos lá, abrir... Cadê abrir com, doido? Cadê o abrir com? O abrir com sumiu. Devolvam meu TXT. Editar. E pronto. Tá vendo aqui, ó? Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu faço ele ler o Queen, que gasta 20 e poucos gigas de memória. Eu só tenho 16, não roda, não cabe. Então o que eu fiz, ó? Eu botei o Queen aqui. Coloquei um contexto de 131 mil. Coloquei para ficar uma parte na memória. Usei o Llama Turbo Quant, que é um turbo quantizado. Limitei o GPU Layer, limitei o turbo, coloquei a leitura de documento, coloquei o NoMap, coloquei o processador que vai usar, coloquei a temperatura, coloquei tudo aqui, ó, tudo. Configurei. Esse arquivo aqui era para consumir 20 e poucos gigas. Mas esse contexto aqui, ele pula para 28. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó, LM Studio. Faz tempo que eu não abro isso. Faz muito tempo que eu não abro o LM Studio. Fica aqui, ó. Vamos ver se eu tenho um modelo para carregar. Tenho. O meu preferido, que é o Gamer 4B. Tá vendo aqui, ó? Se eu colocar o contexto em 4000, que é o que vem de fábrica, eu consumo 6 GB e 27 de RAM. De VRAM. Se eu colocar o contexto no talo, que é... Eu pulo... Olha isso aqui. Eu pulo de 6 GB. Eu pulo de 6 GB de RAM para 8 GB de RAM, só por ter colocado o contexto de 4000 para 131. Se você não tivesse contexto aqui, a resposta é que a IA vai te dar uma merda. A IA já é ruim que tem só 2 milhões de parâmetros. Mas se você não der limite para ela trabalhar, esquece. Ela não vai trampar direito. Então, o meu Queen aqui tá rodando com 40 GB de memória. 12 da placa de vídeo e 26 na memória RAM. Porque tá com contexto em 212 no máximo. 262 no máximo. Isso aqui, ó, tá forçando a minha IA rodar na memória fixa. Como eu tenho 64 GB, tá rodando fixo. Não tá na memória compactada, nem tá na memória
na memória... Como é que fala? Na memória virtual. Tá forçadamente na memória RAM para diminuir o tempo de pergunta e aumenta a velocidade de resposta da IA. Mesmo o modelo não cabendo, porque esse modelo aqui ele não usa 12 GB só. Eu tenho modelos ali, ó, que consome 6 GB de RAM. De VRAM só. 6 GB só de VRAM. Com IA de 32 bilhões de parâmetros. E responde igual. Você consegue burlar tendo RAM. Agora, se você não tem nem VRAM e nem RAM, aí não consegue. Esquece. Esquece que não vai dar pra burlar. Tem que ter pelo menos a RAM pra poder fazer a brincadeira funcionar, né? Pelo menos isso. A IA acabou com o game. É IA local, exatamente, Leonardo. É tudo IA local. Então era isso que eu queria falar com vocês, cara. Eu tô bem feliz aí. Tô bem feliz. Consegui fazer bastante coisa aqui com essa IA. Conseguimos fazer bastante coisa aí com... com nossos modelinhos ali, né? Conseguimos fazer bastante coisa nova. E aí, se der ideia pra vocês aí fazer alguma coisa aí, que você tem algum plano de algum programa que igual eu, pega um GPT, pergunta pro Codex, pro GPT como fazer, depois joga pro Codex, instala os programas, faz aí o que você tem. Ah, eu quero baixar vídeo do YouTube. Tem o YouTube DL pra fazer isso, já fiz um programa disso também. Ah, eu quero baixar vídeo do Instagram, do X, não sei da onde. Aí você vai também. Eu quero fazer um programa pra procurar preço da placa que eu quero. Tem como também. Cara, quero fazer um site. Eu fiz um site lá, a gente fez um sitezinho pirento, mas fez. Então, cara, tá muito bom, cara. Tá muito divertido aqui. Tá muito divertido as coisas aqui. Eu queria passar pra vocês aí. Façam um curso do inteligência artificial. Eu não sei se eu coloquei aqui no... Eu não sei se eu coloquei o curso dele aqui na tela. Faça com inteligência artificial, cara. Tem um começo. Entenda o GPT. Porque, cara, é muito bom, cara. É muito bom, cara. É um negócio assim que... É um negócio assim que eu não dava nada assim pra IA. Mas é um negócio muito bom. É um negócio muito bom mesmo. É tipo, você aprende, você executa, faz o que você sempre sonhou e você ainda aprende com isso. Não faz só a bicha fazer e você não entender nada do que tá acontecendo. Então, gente, muito obrigado a quem participou da live. Ih, rapaz. Vale, mas tá caro, né? Eu vou indo lá, vou comer alguma coisa ali, tô com fome. Muito obrigado a quem participou da live. Desculpa aí meu monólogo. É que eu fiquei muito feliz aí com a parte das traduções, que eu sempre tive a exceção de fazer isso, local, sem precisar de internet. Eu sempre quis fazer meus cortes automatizados, muitas coisas que eu queria fazer, só que eu não sabia como fazer. E esse Llama CPP aí foi a IA que resolveu o problema, porque ela é super configurável, super de boa, super leve. E eu fiquei muito feliz aí que eu consegui fazer as minhas coisas. Eu peço que vocês vão lá pra live do André. Deixa eu pegar aqui, a live do André tá aqui, ó. Vão lá encher o saco do André. Vão lá encher o... Então se eu pegar uma placa M5 eu te trocar 20... Cara, BT Coffee, GPU pra mim é mais importante, cara. Eu acho que GPU é mais importante, porque processador só entrega o FPS. Não adianta você ter um 9800X 3D e tá com a 2060, desculpa. É melhor você ter um 5700X com uma 4080 do que uma 4060 com 9800X. Pelo menos é o que eu acho, né? Eu sou full GPU. Agora, se você trabalha com processador, aí é a sua necessidade. Se você trabalha com processador, aí realmente é a sua necessidade. Não tem muito que eu possa fazer se a sua necessidade é isso. Caraca, mano, eu não fixei. Eu fixei sim, tá aqui embaixo. Que susto, achei que eu não tinha fixado. Eu só não tinha dado F5, que susto. Custo pra quem quiser tá aí. Vamos lá pra live do André. Vamos lá pra live do André, encher o saco dele lá. E vamos lá, galerinha. Boa noite aí. Bom trabalho pra vocês. Espero que eu tenha ajudado vocês com alguma coisa aí hoje. E vamos lá comer alguma coisa. Uma boa noite pra vocês aí. Um abraço. Valeu pelos membros aí. Valeu pelo superchat. Valeu, falou aí. Tchau, tchau.
Uhum.